Boa noite, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindas a essa live inaugural da nova década, agora em 2021, dia 3 de janeiro de 2021, nesse domingo, num horário novo, com esse time tão querido de amigos, que foi exatamente quem me trouxe para essas bandas aqui da internet, do YouTube, e eu queria, né, abrir aqui essa discussão com esse time tão querido do Wallace, o Elias Jaburi, o Paulo Gala, fazendo aqui primeiro, né, um desejo, né, um voto de um 2021 menos sombrio, menos problemático, que a gente consiga, né, melhorar um pouco a nossa situação familiar, a nossa situação social por conta dessa pandemia que está, né, se estendendo muito mais do que seria o desejável e mesmo o possível, né, dentro de como o nosso governo vem se comportando, mas, de qualquer maneira, eu gostaria de começar com um voto de esperança, um voto de positividade, a despeito, e aí a gente já vai entrar nas questões mais tristes, né, dos 195.805 pessoas que já perderam a sua vida por conta desta doença. E salientar que isso não diminui o efeito das outras doenças e morbidades que continuam, né, afetando a nossa população. As outras doenças não fazem férias e nem abrem passagem para a Covid, ao contrário, elas também continuam vitimando a nossa população. Então, a gente precisa começar esse ano, né, com muita vontade de luta, com muita força, mas também com muita sabedoria e muita estratégia, porque o outro lado que está promovendo exatamente a desordem precisa que a gente também se desordene para que no caos esse outro lado possa prosperar. Então é importante que a gente tenha esses debates para que a gente possa encontrar a melhor estratégia, a melhor maneira de lidar com esse problema que ainda não foi embora, não vai embora tão fácil, né? A vacina não vai resolver todos os nossos problemas, a vacina vai resolver os problemas do sistema de saúde. Então, eu vi nesses dias um médico dizendo que a vacina é contra a hospitalização. A vacina é contra, né, você ir para a unidade de tratamento intensivo. Opa, caiu o André, parece. Vocês estão vendo ele por aí, não? Não, o André caiu, cara. Parece que caiu o André, então eu vou assumir aqui o comando enquanto ele se recupera, mas parece que a live está no ar ainda, então vamos... olha lá, tá voltando já. Acho que foi o filho dele que entrou lá e puxou o cabo do computador. Vamos ver se ele dá o sinal aqui pra gente. Deixa eu fazer o registro aqui, enquanto ele volta aqui, que também, antes de mais nada, desejar um ótimo ano novo para todo mundo, né, que nos assiste, que nos acompanhou, e também registrar que não poderia começar o ano de maneira melhor, né, com vocês aqui, grandes amigos, economistas brilhantes, aprendi muito com vocês no ano passado, e faço votos, né, e acho que vou aprender muito com vocês também, nesse ano que entra agora em 2021, né? 2020 é o que passou já, né? Então, queria deixar esse registro aqui de um feliz ano novo para todo mundo, ano que será difícil, na minha cabeça ainda. Acho que a grande pergunta é se o 2021 vai ser melhor ou pior do que o 2020, não está claro isso, né? A imprensa já começa com aquele ar de que tudo melhorou, de que tudo foi resolvido e tal, isso me preocupa bastante, porque a gente está longe de ter uma solução, tanto do ponto de vista da questão de saúde. Lembra que a gente está batendo recordes, né, de casos e de novos casos e de mortes, né? Não só do ponto de vista da saúde, como do ponto de vista da economia também. A situação da economia está dramática, para não falar que está catastrófica, e a gente vai falar bastante disso, né? Enquanto o André não volta ainda, vou aproveitar para fazer um convite para todo mundo entrar no nosso grupo de WhatsApp fechado, Sala de Economia. A gente está com várias novidades lá, várias surpresas também. A gente vai postar conteúdo, tem postado conteúdo já desde a virada do ano. É um grupo de WhatsApp fechado, então não tem aquelas milhares de mensagens, aquele spam, nada disso. A gente põe alguns conteúdos ali bem sintéticos, resumidos de economia brasileira e de economia mundial. O Elias também vai participar, o Wallace e o André, então convido vocês. Depois a gente vai deixar o link aqui para quem quiser entrar, né?
Vocês estão me ouvindo direitinho aí, Elias? Quer dar um oi para a galera? O Wallace também. O Elias está num hedge fund agora, né, Elias? Estou vendo aí essa placa de madeira. O Elias Capital, né? Você veio trabalhar no mercado financeiro. Eu estou assumindo a mim. Uma postura proativa em matéria de fetiche da mercadoria. Já derrubaram a gente no início do ano. Uma postura proativa em matéria de fetiche da mercadoria, né? Então, eu estou nessa de montar um fundo parecido com o hedge fund e tal, operador de mesa. Mas eu não consigo enganar ninguém, né? Essa aqui é parada, né? Essa que é melhor, né? Desculpa, pessoal, caiu aqui a minha internet, mas de qualquer maneira, o Elias já revelou, então, agora o segundo emprego dele, assim que ele consegue viver tão bem, né, Elias? Hedge Fund Manager. Então, sem mais delongas, pessoal, eu vou cortar aqui a minha fala. A gente estava fazendo os votos aqui André. Fazendo os votos de bom ano novo, e o Elias e o Wallace iam só dar o registro aqui da virada, depois a gente já passa para a parte chata de economia. Tá bom. Então, deixa eu só finalizar aqui as minhas boas-vindas a todo mundo que está nos acompanhando. Um sucesso, 350 pessoas aqui com a gente. A ideia é a gente tocar em vários pontos interessantes do que vai ocorrer em 2021, porque a pandemia ainda é, né, central na nossa discussão, ela não vai embora e ela nos ajuda a revelar uma série de particularidades dos diferentes países, dos diferentes governos, em como eles estão lidando com isso. E um aspecto central para a gente aqui vai ser exatamente a atuação do Estado, né, e como que o vírus está revelando, né, uma série de falácias históricas, uma série de inconsistências, né, no discurso que vem apoiado, né, nessa discussão da defesa intransigente do neoliberalismo, em particular aqui no Brasil, mostrando a centralidade do Estado. Então, sem mais delongas, eu dou as boas-vindas ao Wallace, ao Elias, ao Paulo Gala, e eu vou começar, como eles já são de casa, eu vou pedir para o Paulo começar dando ali um pouco o panorama, né, sobre o que ele espera para 2021 e colocando um pouco ali os principais aspectos para a gente refletir. Seja bem-vindo, Paulo. Boa, legal. Então eu vou dar um pontapé inicial aqui na análise, vamos dizer assim, do cenário, um pouquinho do que passou e do que eu enxergo aí que vem pela frente, e depois já passo para o Wallace e para o Elias, eles já podem discordar totalmente de tudo que eu vou falar e também dar boas-vindas aí, o bom ano para a galera, né? Primeiro, lembrar do Papa Gregório XIII, se não me falha a memória, né, que nos fez estar reunido aqui nesse dia de hoje por conta do calendário gregoriano, né, que faz com que o dia 31 signifique o final do ano. É um ano, o calendário gregoriano meio atrapalhado, né, porque tem mês que fica com 28 dias, mês com 30, mês com 31. Eles ajustaram ali os dois equinócios da primavera e de outono e meio que fizeram esse ano aí, que é bem melhor do que o do calendário do Júlio César, lá para 1500 e pouco, mas enfim, estamos aqui começando o ano, né? E por que eu estou fazendo essa digressão? Além do fato de eu adorar história e adorar astronomia, estou fazendo essa digressão porque ela é muito importante, porque o ano não acaba, na verdade o ano continua, ou seja, todos os processos que a gente vinha observando e que a gente vinha vivendo são exatamente os mesmos, né? Então não existe essa ideia do reset do ano, né? O que estava acontecendo antes de ontem, semana passada, 15 dias atrás e um mês atrás, continua acontecendo, né? Continua acontecendo hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem. Então é importante a gente limpar essa ideia de virada do ano, né, que se deve a questões astronômicas e históricas, e olhar os processos econômicos que estão em curso, né? E esses processos econômicos são bastante complexos e complicados. É legal ter a oportunidade de debater isso no começo do ano, né, com o André, com o Elias e com o Wallace, para a gente combinar visões distintas, não só de Brasil e do resto do mundo. O que eu faria rapidamente, falar sobre o que aconteceu no Brasil no ano passado, né? Eu acho que a grande surpresa do Brasil foi o auxílio emergencial, que injetou 300 bilhões de reais na economia brasileira. Eu jamais imaginei, nem no meu sonho mais otimista, que um governo do tipo desse que está aí faria uma transferência de renda dessa ordem, né? Lembra que o Bolsa Família chegou, talvez no melhor momento, a 20 bi, talvez 30 bi. A gente está falando de uma transferência de renda que foi 10 vezes maior do que o Bolsa Família e que se deveu principalmente ao trabalho do Congresso, muito menos ao governo e à equipe econômica, e muito mais ao Congresso. A equipe econômica queria R$200, o Congresso levou a 500, o presidente acabou sancionando os R$600,
que foi essencial. Mais 60 milhões de pessoas receberam, praticamente 40% de todos os lares 550, brasileiros. viu, Paulo? 550. Não. Né? A ideia do Paulo Guedes iniciar era R$50. Ah, R$50. Que, na verdade, a Bolsa Família, se me falha a memória, estava em R$100, né? Então, e não só até fazendo um elogio ao Congresso aqui, né, tem um ditado que diz que governo fraco, Congresso forte. O Congresso foi responsável por várias medidas de combate à crise no ano passado. Eu destacaria também o Pronamp, aquele programa do governo que deu financiamento barato, baseado em funding do orçamento, de um fundo criado pelo governo, condicionado à manutenção de empregos também. Isso levou dinheiro também para pequenas e médias empresas e ajudou um pouquinho a evitar a questão do desemprego. Tudo isso para dizer que o PIB brasileiro caiu 5% e não caiu 10%. Para mim, em março, abril, o cenário base era de queda do PIB de 10%. Então, a meu ver, o PIB brasileiro caiu só 5% por conta desses programas monumentais de transferência de renda e de estímulo do governo e por conta da política monetária, que trouxe os juros para a mínima histórica, né? Também não imaginava que a gente teria um juro real negativo de 2% ao ano no Brasil. Vejam que, e eu vou fazer só um parênteses aqui, pessoal, sempre que eu faço previsão no início do ano, em janeiro, eu me sinto ridículo, tá? Porque sempre o que acontece é completamente diferente e distinto de tudo que você imaginava. E não sou só eu, não. Se você pegar o relatório Focus, em que o Banco Central congrega, né, todas as visões dos economistas de mercado, de empresas, e se você olha as previsões que os economistas fazem no começo do ano, em janeiro, e depois você vê o que aconteceu, é uma piada, assim, ridícula, né? As coisas que acontecem não tem absolutamente nada a ver com o que estava sendo previsto, então eu já estou fazendo essa ressalva aqui, porque agora eu vou falar um pouquinho do futuro, do que eu vejo para o Brasil esse ano, então muito cuidado, né, com economistas, muito cuidado com previsão de economistas. Basta lembrar que um ano atrás, em janeiro, ninguém chegou nem perto de fazer qualquer previsão do que iria acontecer. Claro que foi um ano realmente meio catastrófico, né, e apocalíptico, mas inclusive em anos normais o erro dos economistas costuma ser gigantesco, tá? Bom, então, feita essa análise do que aconteceu no ano passado, eu vou rapidamente passar para a visão que eu tenho do que deve acontecer no espírito, né, de bola de cristal, sujeito a todas as ressalvas, né? Primeira preocupação grande é que o auxílio emergencial muito provavelmente vai acabar, né? Ainda tem alguma chance ali no Congresso, mas o cenário mais provável é que ele acabe, e isso vai subtrair imediatamente 300 bilhões de reais de renda e de demanda da economia. Agora, carregando um pouquinho no economês, o nosso PIB caindo 5% deve ficar na casa dos 7 trilhões de reais. Então, a gente vai tirar pelo menos uns 2, 3% de demanda do PIB na veia, porque esse era um dinheiro transferido que as pessoas simplesmente gastavam. Iam no supermercado, compravam comida, compravam roupa, eram bens e serviços muito básicos que eram gastos imediatamente na sua totalidade. Então, esse 300 bi já vai desaparecer. Então, o primeiro desafio que a gente tem se não aparecer uma nova demanda de 300 bi, a gente já começa com uma queda do PIB contratada, fazendo uma conta bem de padaria aqui, bem didática, para as pessoas mais ou menos entenderem do que se trata, né? Então, se não houver mais consumo das pessoas, ou mais investimento dos empresários, ou mais gasto do governo, ou mais exportações, já na partida a gente tem um mergulho contratado aí de 2, 3% do PIB, o que é, obviamente, muito problemático, porque o PIB caiu 5%, a gente já estava devendo lá desde a era Dilma. Pelas minhas contas, a gente estava devendo uns 7, 8% de PIB. Então, hoje a gente é devedor, a gente está no cheque especial de 13% de PIB devedor, passados quase 10 anos, isso sem levar em consideração o crescimento populacional, que se a gente colocar em termos de renda per capita, a gente já deve uns 20% 15% de queda de renda per capita. Então, tudo isso para dizer que a nossa situação é dramática e que tudo leva a crer que esse 2021 será muito difícil, porque o governo vai tirar o auxílio emergencial, porque o teto do gasto, mesmo que ele não seja honrado, ele vai ser substituído por uma política fiscal bastante contracionista, não tem governo fazendo investimento público. Aliás, vai ser legal ouvir o Wallace e o Elias nos contando o que a China e a Coreia estão fazendo, que aliás é fácil, né? É o exato oposto do Brasil, mas vamos deixar isso para eles falarem, né? Então não haverá demanda do governo, exportação, a economia mundial patina muito, a gente vai bem no agronegócio e commodities, que sequer representam 5% do PIB, não adianta nada do ponto de vista de
de gerar demanda, e gastos de consumo. É muito difícil ver um boom de consumo, uma recuperação de consumo no Brasil, com o desemprego de 15% ao ano, né, e com um nível de informalidade, de precariedade do mercado de trabalho que é assustador. Então, isto tudo posto, né, eu acho que a Selic ainda fica muito baixa, talvez o Banco Central aumente no segundo semestre, ele vai morrer de medo também, porque a atividade vai despencar, né? Eu acho que a gente tem chance de uma queda do PIB no primeiro trimestre, né, para surpresa dos analistas, e eu vejo o Brasil crescendo não mais do que 2%, sendo muito otimista, 3% nesse ano, por conta de uma ausência total de coordenação do governo, né, de políticas públicas, de investimento em infraestrutura, de manutenção do teto do gasto no momento completamente esdrúxulo, né? Enfim, falei rápido aqui, resumido, porque eu não quero tomar muito tempo, eu devolvo a... Mas, ô Paulo, você não falou algo que é gregorianas. Fundamental. Como economista, é esperado de você que nos dê uma previsão de crescimento do PIB com 2 casas decimais. Porque a segunda casa decimal é que mostra o senso de humor do economista. Então, 2,85. Eu ia falar 2,85. Eu ia falar, foi bom, ainda bem que você lembrou. 2,85. Viu, gente? Ó, segunda casa decimal é onde a gente vê a seriedade do economista, que é um modelo ajustadinho. Aí, antes de eu avançar para o Wallace, eu queria só mostrar para vocês, é um gráfico, gente, eu acho que é importante a gente ter uma ideia, que é normal haver esses erros de previsão, e o FMI, ele faz a coletânea, né, desses erros de previsão do PIB mundial. Então, vou só compartilhar com vocês aqui rapidinho a tela, para vocês verem. A gente tem compartilhamento de tela agora, progrediu, né? Eu vi que a gente está avançando. Tá parecendo que o Wallace está em Seul agora. A gente está avançando agora. Compartilhamento de tela, o Elias foi para um hedge fund, cara, tudo mudou em 2021. Tudo mudou. Mas eu ouvi um comentário recentemente dizendo que nós participávamos da Paulo Galo School, entendeu? Então, assim... Cara, eu espero que seja uma coisa boa, honestamente. Mas aqui é só para mostrar para vocês, gente, o que acontece geralmente com as previsões, né? Então, em geral, assim, as previsões, elas são bastante otimistas, tal, mas quando você vai ver a evolução delas, mas eu acho que até eu peguei o gráfico errado aqui, mas a ideia é que... Não, é que aqui é a média, né? Aqui é a média, né? Então, assim, existe sempre um erro de previsão, é normal isso, é até esperado que isso aconteça. Então, por isso que a gente sempre brinca. Quando você usa a segunda casa decimal para medir uma coisa tão gigante quanto o PIB, você só pode estar brincando, né? Só com senso de humor mesmo, para você aceitar um negócio desse. Mas o Paulo, então, cravou aqui 2,85, façam seus investimentos em cima disso, depois se der errado, você culpa ele. Eu vou dar 2,87, tá? Porque eu estou um pouco mais otimista do que o Paulo. Mas, gente, brincadeiras à parte, eu quero dar as boas-vindas ao Wallace. Aqui o Wallace faz tempo que não vem aqui no canal, eu sou muito criticado por isso, Wallace, e devidamente, que eu devia ter te trazido antes, mas é muito bom ter você aqui de volta. E aí eu queria passar a bola para você, Wallace, colocando, primeiro você desse para a gente um comentário, você estuda bastante mercado de trabalho, né, no Brasil, e você fez alguns textos muito interessantes, muito detalhados, e isso toca diretamente, né, em algo que o pessoal aqui no chat está muito preocupado, que tem a ver exatamente com a estabilidade de renda, com o futuro do trabalho no Brasil, e o que a pandemia revelou foi uma precarização bastante acentuada, muito abrupta, né, e isso, evidentemente, conhecendo os processos de esterese, né, quanto mais tempo você fica longe do mercado de trabalho, mais difícil é para você retornar numa posição melhor, numa posição de melhor avanço de renda e tal. Como que você está vendo, né, vamos chamar assim, o abismo social que se avizinha aí com toda essa crise e a dificuldade do governo de também, né, acionar, vamos chamar assim, as ferramentas do Estado para levantar isso. E se você puder comparar um pouco com como você vem acompanhando a Coreia do Sul, eu acho que seria legal, porque recentemente você até compartilhou, né, que a Coreia do Sul também recentemente descriminalizou o aborto, e isso faz parte de um arranjo, né, de uma evolução socioeconômica lá no país também muito importante. Então eu sei que é bastante coisa, mas trata aí do jeito que você quiser só introduzir, e depois a gente vai tocando o assunto. Seja bem-vindo, Wallace. Opa, eu que agradeço, mas deixa ser justo, você tinha me convidado, André, anteriormente para uma live, mas eu estava com problema de agenda, final de semestre, estava bem puxado para mim, então, e na mesma semana tinha várias atividades para serem feitas, então foi por isso que eu
não participei da live, assim, né? Mas também a recíproca é verdadeira, né? Sinto falta também de participar de lives próximas a vocês, né? Ao Elias, ao Paulo, a você, André. E, assim, como o Paulo falou, cara, no início também, eu queria deixar isso gravado, deixar isso registrado, com todos os aspectos negativos, né? Ruins que a pandemia trouxe. Do ponto de vista positivo, eu tive o privilégio de ter vocês ao meu lado, assim, né? Trabalhando, dialogando, participamos de várias lives, surgiram vários memes com nós 4, né? Extremamente divertidos, diga-se de passagem, mas eu acho que tem pontos positivos, e um dos pontos positivos nessa situação, para mim, foi ter a amizade de vocês, com os quais eu amadureci muito, aprendi muito e tenho aprendido muito, né? Então, eu agradeço muito a vocês pela generosidade de abrir o espaço, de poder participar de debates com vocês, tá? Eu queria primeiro, André, sobre a questão da economia brasileira, só lembrar um ponto, cara. O ano passado, quer dizer, 2019 para 2020, nós concluímos o ano, né, com o Paulo Guedes e sua equipe projetando um país que iria decolar, que iria voar, né? Essas que eram as falas do Paulo Guedes e da sua equipe. E, no entanto, no primeiro trimestre de 2020, nós tivemos uma queda do PIB de 1,5%. E aí tem um ponto que tem que ficar muito claro para as pessoas. Esse primeiro trimestre, nós não tínhamos sofrido ainda o impacto do isolamento social. Nosso isolamento social, né, o impacto, de fato, ele acontece no segundo trimestre, né, que foi quando começa a acontecer, de fato, em vários estados do país. Ali ainda não tinha captado, né, em janeiro, fevereiro, particularmente, ainda nós não tínhamos captado o impacto, até porque a gente teve carnaval normalmente no país, né, em todos os estados. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção para isso, porque o resultado do PIB do primeiro trimestre de 2020 já deixava em evidência que nós estávamos numa trajetória e um caminho equivocado. Nós não iríamos ter, mesmo que não houvesse a crise da pandemia, nós não teríamos, na minha concepção, né, um crescimento relevante ao ponto de ser chamado de um grande voo. Eu não vejo dessa forma, dado que o PIB do primeiro trimestre já apontou uma queda de menos 1,5%. Né? Esse é o ponto. Agora, de todo o processo de agravamento da crise, André, aquilo que me chama mais atenção, que me preocupa mais, é a questão do mercado de trabalho, porque, veja, se a gente somar hoje, né, a taxa de desocupação, são pessoas que procuram emprego, ela está em 14,4%, né? E se eu pegar a taxa de desalento, ela é 5,7%, ou seja, eu tenho 20... Veja, a taxa de desalento, para aquelas pessoas que não conhecem o termo, são pessoas que não estão procurando emprego, né, porque não têm esperança de encontrar emprego. Por alguma razão, por falta de expectativa, por algum motivo, ela não está procurando emprego. Então, se eu somar... Veja, então são pessoas desempregadas, né? Se eu somar o desalento com a taxa de desocupação, eu tenho mais de 20% de desemprego. É um cenário, né, de caos tremendo, absurdo. E isso se soma quando a gente vê que, pelos dados da data do jornal Folha de São Paulo, 36% da população no Brasil hoje vivem com auxílio. 36% não é pouca coisa. E por que isso é grave, cara? Porque, veja, o principal... Só o parênteses, na Coreia do Sul é 3,5% desemprego na Coreia do Sul. Desemprego, né? Só para 3,6%. Na Coreia do Sul, para a gente voltar depois, é 3,5%, né? Isso, ou 3,4% de desemprego. 3,6%. Né? Sendo bem mais exato, 3,6%. Né? Mas, assim, o que me preocupa, André, porque, veja, a pandemia está sendo usada como elemento para explicar o baixo dinamismo da economia brasileira. E aí eu queria lembrar também que a economia brasileira, a crise da economia brasileira não é de agora, é desde 2015. É importante a gente lembrar que em 2015 e 2016, nós tivemos 2 anos seguidos de taxas negativas de crescimento econômico que se aproximam de 7%. Né? Se eu pegar 2017, 18 e 19, nós tivemos o que a imprensa chamava antes de PIBinho, que não chama mais, mas foram PIBinhos, né, nesses 3 anos seguidos, que não recuperam nem os 2 anos negativos. E, portanto, nós temos agora uma taxa negativa de crescimento em 2020 de aproximadamente menos 5%, menos 5,5%, é algo muito grave, e o mercado de trabalho ele vem sofrendo, portanto, desde 2015. E é importante lembrar que o Henrique Meirelles, quando foi defender a reforma trabalhista, prometeu 6 milhões de empregos. E o que vem acontecendo na economia brasileira é que, desde 2015, a taxa de desocupação ela vem em ascendência, e quando cai, por causa do PIBinho, ele cai com um nível muito baixo, né, do desemprego, da desocupação.
Ou seja, vai ficando muito em evidência, na minha concepção, aquilo que o Keynes mostrou na crise de 29, quando ele escreve a teoria geral em 1936, né, de que o que gera emprego não é alteração na legislação trabalhista, é dinamismo da demanda agregada, do crescimento econômico. E quando a gente abre os dados do mercado de trabalho, o nível de ocupação, a taxa de ocupação é a menor da história, da série histórica do mercado de trabalho do IBGE, de 47,1%. Quando a gente pega, veja, a taxa de composta de subutilização, ela é de 30%. Né? Então, veja, quando a gente vai pegando, abrindo os indicadores do mercado de trabalho da economia brasileira, vai ficando em evidência que essa precarização, que essa deficiência do mercado de trabalho, ela vem acontecendo desde 2015, se acentua com o processo da reforma trabalhista, né? E é interessante, porque, veja, o relatório de competitividade da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, mostra que o Brasil só é competitivo por causa do trabalho, e trabalho barato por causa da reforma trabalhista. Aí, se a gente for perguntar que setor esse trabalho está atuando, né, em que medida isso é positivo? Então, eu acho que esse é um ponto que me preocupa muito, porque quase 50%, se eu não estiver equivocado, do nosso PIB, da nossa demanda agregada é mercado interno, e, portanto, com essa crise no mercado de trabalho, recuperar e ter um dinamismo maior, eu acho pouco provável, ainda mais com o fim do auxílio, né? O Globo lançou a reportagem mostrando que só com a redução do auxílio, né, quase 12 milhões de pessoas entrou na pobreza, vejam só com a redução de 600 para 300. Agora imagine quando acabar esse negócio, né? Quando acabar o auxílio, quantos milhões de pessoas acabou, não vão... Já acabou, então. Já acabou. Acabou a pandemia, né? Dia 31 terminou. É. Então, imagina quando isso não acabar. Ou imagina agora como é que isso vai gerar esse efeito. Então, eu acho Wallace, mas só assim, você está falando de um país que dá tudo certo, que é o Brasil. Fala de um país que dá tudo errado, assim, que é a Coreia. Pronto, assim, então, traz um pouco de tristeza aqui para essa live. Fala de um país que dá tudo errado. País que não se coordenou, que não conseguiu se... Depois a gente vai falar do pior fracasso, que é o país que o Elias gosta de analisar. Esse é o pior fracasso. Redundante, é impressionante. Vai lá, Wallace. Então, para a Coreia, cara, a Coreia foi uma surpresa para o mundo, eu acho. Né? Eu acho que o fato de eles ter lançado o New Deal sul-coreano, né, foi uma surpresa para a Coreia, o próprio país, principalmente para um movimento que vinha ali fazendo oposição ao presidente Moon, né, tentando enfraquecer o presidente Moon, já prevendo as eleições de 2022. Explica um pouquinho o que é o New Deal. Tem muita gente que não sabe que a Coreia lançou o New Deal esse ano de 2020. O New Deal é um plano, um projeto de investimento, de amplo investimento, de forte investimento em 3 dimensões da economia sul-coreana. Na economia digital, né, na sustentabilidade, que eu acho que eles chamam de Green New Deal, né, e na recuperação do mercado de trabalho, né, principalmente em termos de recuperar empregos para os jovens. E o objetivo do New Deal, que tem um prazo de 4 ou 5 anos, é gerar 1.900.000 de empregos, e onde 1.500.000 de empregos está sendo gerado no setor público. Para se ter uma ideia do resultado do New Deal, em janeiro a taxa de desemprego na Coreia era de 4,1%, ela chega ali no ápice da crise em maio em 4,5%, e aí em julho cai para 3,1%. E essa é a taxa de desemprego na Coreia em plena crise, com o segundo trimestre do PIB caindo 3,3%. Veja que é curioso, né? Porque o PIB caiu 3,3% e a taxa de desemprego está caindo. Aqui o PIB cai e o desemprego aumenta, que é o natural. Mas na Coreia, como o Estado interviu e fez um forte volume de investimento em torno de 160 bilhões de dólares, quase 10% do PIB sul-coreano, você está tendo um dinamismo. A recuperação depende muito daquilo que o nosso amigo Elias vai explicar, da China, porque 25% das exportações da Coreia vai para a China. E 40% da demanda agregada é determinada pelas exportações. Então, a Coreia depende muito do que vai acontecer com a China. Né? Então, como a China está se recuperando, eu creio que a Coreia vai ter um dinamismo no próximo ano, com uma projeção de crescimento de 3,1%, 3,2%. O que acontece, André, a Coreia está passando por uma situação política bem delicada, cara. Porque, veja, desde 2015, 2016, né, o Ministério Público tem tido uma atuação muito forte na Coreia. E, principalmente, depois da eleição do presidente Moon, em 2017, depois da queda da presidente Park, filha do ex-presidente Park, do general Park, a queda dela foi dando um maior protagonismo. A sua irmã, né, Wallace? Oi? É a sua irmã, a filha do Park, né? É, a minha irmã, só que ela delegou, eu não, eu continuo na defesa do projeto, entendeu? Mas, veja só,
o presidente Moon, cara, ele ganha a eleição de 2017 com três temas básicos. Primeiro, retomar as relações diplomáticas com a Coreia do Norte para retomar, como ele mesmo diz, os laços sanguíneos entre as duas Coreias. Retomar os direitos trabalhistas, né, que foram retirados ao longo dos anos 90 com as reformas e gerou um processo. O André caiu de novo, cara. Vai lá, vamos lá. Mas vamos lá. Gerou um processo de precarização no mercado de trabalho, isso foi preocupante. E, no terceiro ponto, era tentar diminuir o poder dos grandes chaebols na Coreia do Sul, que sempre foi uma pauta de muitos presidentes pós-anos 90, cara. Que eu acho que esse foi um ponto falho na proposta dele, na minha concepção, né? Dado o poder que a chaebols tem dentro da economia sul-coreana. Só para registrar, a chaebols, para quem não conhece, é a Samsung, Hyundai, LG, todas essas empresas da modinha, Super Cool, Ultra Pop, né? A Sky Hynix, que é a mais que está ganhando muita fama agora, Paulo, a Sky Hynix, né? Ela é foram criadas pelo parque, né? Importante dizer, porque muita gente acha que teve um coreano empreendedor que acordou e fez a Hyundai, outro que acordou e fez a Samsung e tal. Então é sempre bom registrar que a Samsung, a Hyundai, a LG foram empresas criadas pelo Estado coreano em articulação com uma iniciativa privada, obviamente competente, aguerrida e empreendedora, né? Mas só para registrar, porque essa coisa dos chaebols na Coreia, muita gente não conhece, né? Tem muita gente que acha que a Coreia, não, os caras poupam muito, investiram em educação e ficaram ricos, né? Essa história da carochinha que a gente ouve aí na grande imprensa, né, Wallace? Mas interrompi, desculpa. Não, tranquilo. Mas, assim, essa explicação sempre é importante, porque tem muita gente que não consegue o que são as chaebols e como é que elas funcionam. Por exemplo, o sistema de estratégia de ações cruzadas, né, de investimentos chaebols, que é comprar, fragmentar e comprar toda a cadeia produtiva. O chaebols faz isso, né, todos eles. Eles não fizeram, por exemplo, a separação entre propriedade e gestão, que é a ideia Por exemplo, a Samsung, desculpa ficar interrompendo, todas as vezes me criticam que eu sou um puta de um mala, que eu interrompo todo mundo, mas eu não consigo me conter. A Samsung deve ter participações acionárias de todos os fornecedores na cadeia dela, é isso? Só para traduzir do economista português bem claro. Nos anos 90, criaram uma lei na Coreia que proíbe que uma empresa tenha maior participação acima de 30% em outras empresas. Então, quando a chaebols, né, a Samsung, por exemplo, ela cria uma nova empresa, né, ou ela compra outra. Então, como é que isso funciona o sistema de ações cruzadas, de participações cruzadas? A empresa A compra a empresa B, né? E aí, eu quero comprar a empresa C, mas a empresa A não pode comprar porque ela já tem as participações no seu limite. Então, a empresa B compra a empresa C, mas quem manda na empresa A é a empresa, na B é a empresa A, e, portanto, a B e a C também da empresa A, enfim. Então, você vai fazendo essa cadeia, quando você pega toda a fragmentação, é tudo de uma empresa só, né? Então, os grandes chaebols têm uma estratégia extraordinária de expansão, fragmentação, diversificação de atividade produtiva, que é o que eu acho que a Huawei vem fazendo, principalmente entrando agora no setor automobilístico, né? Mas então, veja, André, esse crescimento do presidente Moon também tem sido acompanhado com o crescimento de uma participação, de um ativismo maior do Ministério Público na Coreia. E isso é delicado, porque o procurador-geral do Ministério Público, né, se a gente pegar aqui e comparar com o Brasil, ele por incrível que pareça, né, uma lá Sérgio Moro da vida aqui no Brasil. E ele começou a perseguir, a usar o cargo dele com finalidades políticas, ao ponto agora que ele é o candidato a presidente da oposição. Né? E é muito estranho esse punitivismo que aconteceu na Coreia, principalmente contra a Samsung, né? Porque isso, se fosse acontecer historicamente, não ficaria uma empresa na Coreia, cara. Não ficaria, né? Não ficaria, porque isso faz parte da lógica e dinamismo da economia sul-coreana. Né? E veja, o presidente Moon tem sido muito criticado porque ele tem retomado os direitos trabalhistas. Esse é o principal ponto. Né? Ele é chamado na Coreia de pro-job pela grande imprensa. A grande imprensa sul-coreana é muito parecida com a nossa, né? Mais conservadora, mais pró-agenda aí de mercado. E aí, veja, com esse acirramento, né, essa semana, eu até fiz um fio no Twitter sobre isso, mostrando como que o procurador, ele está atuando, e aí, como se fosse uma corregedoria, né, fez uma punição a ele, por ele ter usado o cargo para finalidades políticas por 2 meses, o presidente não assinou, e ele está se negando a aceitar esse afastamento por 2 meses, está recorrendo da justiça para não ser afastado. Existem especulações de relações dele com os Estados Unidos para enfraquecer empresas sul-coreanas, né, que é o lawfare, cara. Né? Que é óbvio, né? É óbvio, na minha concepção. Né? E aí, veja, André, o ponto que você citou, cara, eu acho
Veja, eu sou defensor da agenda progressista, cara, mas eu acho que a conjuntura atual para a questão do aborto na Coreia é extremamente delicada, cara. Não, explica que eles anunciaram agora e legalizaram, né? Só para dar o contexto. Ele foi aprovado agora e assinado pelo presidente Moon na virada do ano, a questão da legalização do aborto, né? Eu acho complicado, porque a sociedade sul-coreana é conservadora, cara, muito conservadora, né? E veja, 30% dos sul-coreanos hoje são evangélicos, que é o que se chama muito de neoconfucionismo na Coreia, né? Que é com o fortalecimento do cristianismo, em particular com o fortalecimento dos evangélicos. Então, essa pauta, em um momento de acirramento político, né, com o Ministério Público, a grande imprensa, se aliando para enfraquecer o presidente Moon, eu acho que eu já vi esse filme antes, hein? Então, cara, eu acho que é uma bomba, cara, ligada aí, sabe? Porque, veja, a grande imprensa, não sei se vocês acompanharam, veja, tá tendo na Coreia uma segunda onda. O que foi que aconteceu, cara? As igrejas evangélicas, muitas delas, não respeitaram o isolamento social. Pressionaram, foram para as ruas, fizeram uma manifestação brutal no centro de Seul, né? E com aquele discurso, o presidente Moon criticou o presidente dos Estados Unidos, o Trump, pelo bloqueio e as sanções à China, enfim. Há toda uma agenda progressista que está sendo carregada pelo presidente Moon, que é contrária aos interesses da grande imprensa, né? E de uma ala da elite sul-coreana que é conservadora, como, por exemplo, a Samsung, né? E aí uma diferença em relação ao Brasil, que eu acho que está acontecendo, é que lá você ainda tem uma elite dividida, não está toda a elite contrária ao presidente Moon. A LG, a Hyundai, a Sky Hynix, eles estão mais ali, né, tendendo, e aí em alguns momentos do lado do presidente Moon, em outros eles se calam, declaradamente, assim, contrário a essa agenda, ao presidente Moon e à Samsung. Então, basicamente, agora, a recuperação do New Deal, cara, foi um balde de água fria para a oposição. Porque você tem um país em plena crise, com redução do desemprego, a taxa de desemprego hoje é 3,6%, e o nível de aprovação do presidente Moon aumentou. Então, você sabe se vai crescer o número final? Porque o Brasil deve cair uns 5%. A projeção deve crescer 3,1% de queda. Não, para esse ano... Para esse ano vai cair. Não, 2020. 2020 vai cair 1 e pouco. 1,5%, 1,6%. Que é praticamente nada, né? Aí para o próximo ano a recuperação é 3%. Se ele crescer 3,1%, cara, é o maior crescimento dos últimos anos, que ninguém conseguiu fazer na Coreia, entendeu? Mas, Wallace, é um país que caiu, cara, não interessa pra gente. Quer falar de país que deu errado, e aí a gente está com 37 minutos de live, e aí vocês têm que entender, quem está acompanhando a gente, que eu fiz um curso expresso com o Paulo Gala, e ele me ensinou a gente segurar a audiência, né, até o limite do possível, e temos 704 pessoas assistindo. Eu sou novo nessa vida, então o Miguel Pinheiro está pedindo aqui para eu lembrar vocês de darem um like no canal, dizer que não custa nada. Ou seja, é a única coisa em economia que não custa nada, é apertar o botão e dar um like. Mas a gente já tem 704 pessoas e pelo menos 703 vieram aqui ver o Elias. Pelo menos. Elas falaram assim, eu preciso ver o Elias falar desse fracasso que é esse país, que é a China, né? Então a gente já falou de um país como o Brasil, já falamos da Coreia, países que estão no catching up. E agora a gente vai falar da China. Elias Jabbour, é um grande prazer ter você aqui de volta. Passo a palavra para você sem fazer mais nenhum comentário. Só conte para a gente o que foi o fracasso de como a China lidou com a pandemia e qual é a tua previsão aí para o que está para acontecer nesse ano e o que tem de bom aí para a gente discutir. Primeiro que eu tenho que me defender de algumas acusações aqui, que essa que eu... Isso aqui é meu guarda-roupa, tá, pessoal? A Juliane prova. Pra gente isso daí é um red fund. Guarda-roupa, ó. Agora isso aqui também, ó. Tudo aí bem, sim. Tudo bem. Agora a gente viu que você não tá num red fund aí, que realmente você tá em casa. A Juliane Furno, como economista bem top aí. Vamos lá. Que é uma economista bem... A Juliane Furno é uma economista top do nosso meio e tal. Ela até manda um beijo para ela. Ela falou que eu estou num bunker, né? Ela foi até gentil. Vocês acham que eu virei hedge fund e eu estou aqui aceitando as imposições que o fetiche da mercadoria nos impõe na vida, né? Pessoal, essa questão da China, eu acho que envolve uma questão de métrica primeiro, porque eu estou parecendo um pouco com
com todo respeito à heterodoxia, à ortodoxia, estou meio que parecendo o Richman, né, que eu sou cada vez mais o dissidente, né? Eu acho que a China, é complicado falar em termos de PIB, por exemplo, né? Eu não falo mais em termos de PIB, ou de taxa de investimento, ou taxa de relação consumo, PIB. Eu acho que a forma como eu enxergo a China hoje é o seguinte: quantos empregos urbanos eles vão gerar por ano, né? Tendo em vista que a China tem ainda 200 milhões de pessoas ainda vivendo no campo em atividades agrícolas. Em termos de PIB, a previsão é de crescimento de 8%, só que a China cresceu 8%. Em 2021, né? Não 2020, só para 2021. 2021. O 20 foi positivo. Positivo, ainda não saiu o resultado final oficial, mas a previsão é de 8,1%. Por que é complicado falar em PIB na China? Porque quando a China crescia 8,1%, ela gerava 10 milhões de empregos urbanos por ano, tá? Ela, de 6 anos para cá, passa a crescer a 6, 6,1, 6,5, só que os empregos urbanos gerados por ano aumentaram de 10 para 13 milhões. Né? Então, acho que a China ela impõe, vamos dizer assim, ela impõe restrições assim, para quem trabalha nas caixinhas da demanda agregada, que complica um pouco a análise. Fora isso, a China ela opera, aí já vem um desafio mais teórico que é colocado, ela opera sobre bases, vamos dizer assim, que desafiam as teorias convencionais a explicar aquilo. Quando eu falo teorias convencionais, Alisson, não falo somente das teorias ortodoxas, não. Eu falo, inclusive, das heterodoxas, né? Ou seja, porque são cada vez esses dois campos de pensamento, sob o meu ponto de vista, e estão cada vez mais próximos um do outro, e podemos fazer esse debate em outro momento aqui. Eu acho que a China inaugura uma dinâmica de crescimento econômico que ainda demanda o surgimento de uma teoria para explicar aquilo ali. Tá? Que é um pouco essa coisa do projetamento, que é um pouco essa coisa de uma economia que ela é baseada em grandes projetos, porque o Estado criou condições para restringir ao máximo a ação da lei do valor, né? E por aí vai. A previsão de 8 pontos... Desculpa a minha ignorância no jargão marxista, Elias. O que é restringir ao máximo a lei do valor? Só para... No intuito do entendimento, de maneira resumida. A lei do valor, vamos dizer assim, a lei do valor é uma lei geral do movimento de uma economia capitalista, tá? Então, uma economia capitalista, por exemplo, ela de livre mercado, em que não tem nenhum agente externo enfiando o dedo, ninguém ninguém tocando a moeda neutra. Cria bilionários tipo Jack Ma, e aí a China quer restringir isso. Isso, mais ou menos isso. Resumir de maneira muito tosca. Mais ou menos, porque o próprio Jack Ma, por exemplo, até esses caras, eles são criados, vamos dizer assim, enquanto bilionários, né, dentro de um esquema de estatal, ou seja, o Estado criou a sua própria burguesia. Existe toda uma discussão teórica sobre essa burguesia chinesa, os bilionários, se isso é um problema para definir se aquilo é socialismo ou não, enfim. Mas é uma economia que consegue o quê? O Estado cria capacidade produtiva instalada absurda, não é? Em 96 conglomerados empresariais estatais. O setor privado da economia, ele é o setor que, ao longo do tempo, ele vai ficando cada vez mais dependente dos efeitos de encadeamento do setor estatal. E não somente isso. Uma das características dessa economia de projetamento que eu falo, dessa nova economia de projetamento, é que o setor privado ele não é capaz de gerar ciclos de acumulação. É o Estado que é o gerador dos ciclos. Não é? Então, o Paulo caiu também, eu acho, né? Não caiu. O Estado ele é o principal gerador tanto dos ciclos de acumulação quanto dos efeitos de encadeamento. E, por outro lado, quem financia é o próprio Estado. Não é? Ou seja, a partir dos seus bancos de desenvolvimento de longo prazo. São hoje cerca de 30 bancos de desenvolvimento na China tem hoje. Fora os Big Four, fora os 4 principais. Então, uma economia dessa, ela opera de que forma? Primeiro, que a incerteza ela é algo que não, vamos dizer assim, não está presente no dia a dia de um policymaker chinês, porque não está na mão do setor privado, por exemplo, a decisão de investimento. O Estado ele faz uma supressão da incerteza keynesiana, né? Isso que eu acho a parte mais interessante da China. Quer dizer o quê? Que o Estado ele põe uma garantia de futuro para o empresário. Então o empresário investe, ganha dinheiro, aumenta a produtividade e manda bala. Lá não tem. Exatamente isso. O futuro é positivo, não é negativo. Aqui no Brasil o futuro é um terror. Você olha. O empresário brasileiro olha para o futuro, ele sai correndo, ele morre de medo, né, Elias? Porque o que acontece com essa questão da lei do valor? Uma economia em que a lei do valor ela age livremente, ela não pode ser voltada a longo prazo.
né? E se somente ela voltar somente a curto prazo. Quanto mais você restringe a ação da lei do valor, mais uma economia pode ser voltada a longo prazo. Então, você pode, por exemplo, manter empresas fora do sistema de preços durante 10, 20, 30 anos. Uhum. Ou seja, são desafios intelectuais que vão sendo colocados ao compreender a China, não é? Que eu acho que é o que eu tenho tentado fazer. Não é? Então, retornando aqui a essa questão da China, você tem um Estado no núcleo do setor produtivo do país, e o Estado no núcleo do setor financeiro, você cria as condições para a retomada do crescimento IV. Não é? Porque você não vê a retomada de crescimento IV nas economias capitalistas, como você vê na China. Exatamente isso. Inclusive, nos Estados Unidos está começando a fazer o desenho de uma raiz quadrada, né? Que cai, recupera um pouco e aí fica meio de lado, né? Que eu acho que vai ser provavelmente o caso do Brasil, cara. O problema é que, desculpa, Elias, no caso do Brasil, isso já vem desde o início dos anos 90, desde os anos 80, né? Então, e ao lado disso, vai se criando condições institucionais, vamos dizer assim, que são opostas a essa que tem na Coreia do Sul, que também é uma economia de projetamento, mas de tipo capitalista, e que o Ministério Público lá, por exemplo, pode fazer o que estão fazendo aí, tal, ameaçar o governo do presidente Moon, pode colocar, vamos dizer assim, um fim naquela experiência desenvolvimentista. Na China, não. Na China, todas as instituições estatais e de Estado, elas são subordinadas ao Partido Comunista. Né? Então, não tem muito espaço para esse tipo de um Sérgio Moro aparecer, a coisa não deixar de acontecer, de se proibir isso, proibir aquilo. Não que não exista um sistema de freios e contrafreios na China. A questão é que ele tem objetivos muito claros, que passa, por exemplo, pelo que o Wallace tem colocado nas postagens dele, que é esse desafio de superar esse atraso de 2 gerações dos semicondutores, e nessa brincadeira, uma economia de projetamento, ela tem a soberania monetária como uma das suas características, ela pode colocar 1,5 trilhão de dólares de investimento nisso, né? Até porque, Wallace, uma coisa que é interessante é que num país em que você tem estatais, no núcleo produtivo, sistema financeiro estatal, operando em uma moeda criada pelo próprio Estado, é uma operação contábil que não existe no final das contas. Ou seja, as empresas estatais podem deixar de ser movidas por lucro, inclusive, porque operam em uma moeda que é criada pelo Estado, e aquela empresa estatal, o Estado cria a moeda e o próprio banco estatal faz a operação. Ou seja, a China tem condições muito especiais de funcionamento da sua economia. Eu acho que é isso que é, sob o ponto de vista particular, o grande desafio intelectual que as ciências sociais deveriam empreender, sob o ponto de vista, para entender Elias, mas, assim, eu entendo perfeitamente o que você está falando e estou, obviamente, de acordo com a maioria do que você fala, mas eu não consigo não enxergar, e isso, obviamente, se deve à minha formação de economista keynesiano e de toda a influência que eu tenho, mas eu não consigo não enxergar esse fenômeno da China como um processo keynesiano bem conduzido. É claro que muito além do que o Keynes imaginava, porque o Keynes, a gente sabe que era um conservador, ele teceu críticas ácidas até fazer um registro aqui do curso da União Soviética que a gente está montando já, que deve ficar pronto lá para março, abril, se Deus quiser, mas o Keynes, ele teceu críticas ácidas à União Soviética e tal, apesar de que lá no escondidinho a gente sabe que ele admirava a questão do planejamento e de vários elementos que ele viu na União Soviética, mas o ponto que eu quero dizer, assim, não dá para a gente usar esse pensamento keynesiano e essa ideia de que o Estado, vamos dizer assim, coloca uma garantia futura de demanda ao colocar investimento público e ao criar um horizonte futuro para a economia, porque, a meu ver, o que se faz, tem tentado se fazer hoje na Coreia do Sul, e o que se faz na China com muita competência há 30 anos é o Estado criar o horizonte de futuro para os empresários poderem investir e ganhar dinheiro e botar a economia para andar. Essa responsabilidade da redução da incerteza está na mão do Estado. O Estado constrói o futuro. Por isso que o futuro não é incerto, né? Então, a pergunta que eu te faço não dá para a gente... Eu sei que você não gosta da Mariana Mazzucato, do Keynes e tal, mas não dá para a gente usar esse arcabouço, porque eu estou entendendo que você está querendo ficar mais hippie e tal, e falar, joga tudo fora isso daí e tal, mas eu ainda dentro do arcabouço keynesiano Mazzucato, consigo entender bastante bem por que o Brasil vai ter uma queda do PIB de 5% em 2020, por que o Brasil talvez não consiga crescer nem 2%,
E eu consigo entender muito bem por que a Coreia do Sul vai crescer esse ano talvez 5%, 4%, teve um PIB praticamente zero, e por que a China teve crescimento positivo ano passado, e por que a China vai crescer 8% esse ano. Para mim não tem um grande mistério. Para mim é uma questão muito simples, é um Estado keynesiano, mazzucatiano, que projeta o futuro, nos seus termos, se quiser, ou que coloca o futuro, que constrói o futuro e dá essa garantia, esse horizonte para os empresários investirem, para as pessoas consumirem, para que isso gere emprego e para que isso gere demanda. Assim, não, e já até avançando aqui, já que eu atropelei tudo, para falar de Brasil, e é o que me... Não, mas peraí, Paulo, a gente já volta para o Brasil, só para a gente não perder esse ponto, eu só então avisar que a internet está me derrubando, então vez por outra eu vou ficar aqui no backstage, tá, gente? Para não atrapalhar a conversa. Mas nesse ponto, Paulo, que você levantou com relação à incerteza, eu acho que é importante pontuar o que o Elias vem falando, que acho que a gente tem uma mudança, uma transição organizacional que é muito similar àquilo que ocorreu ao longo do século XIX, no que diz respeito à separação entre gestão e propriedade. Só que é algo que está ocorrendo num plano organizacional muito diferente, que não tem nada a ver com o que o Ocidente conhece, e o Ocidente fica tentando encaixar nas categorias que o Elias vem mostrando, são muito imperfeitas, né? Então, o interessante do que o Elias vem mostrando para a gente é que a gente não consegue aplicar moldes ocidentais para entender a China, porque sempre a gente vai cair para algum tipo de moralismo barato, né? Porque a gente não consegue captar o grau de sofisticação. Então, o que você falou está correto, eu acho que o Elias não é contrário a Mariana Mazzucato, ele só acha que não tem nenhuma... Não é contrário, ela é brilhante. Só não tem nenhuma novidade. No sentido de que muita gente já tinha falado isso, só que ela consegue ser muito poderosa retoricamente, ela tem um discurso muito poderoso, mas grande parte do que ela está colocando, a essência já era conhecida, né? O que eu acho interessante, Elias, você salientar um pouco para a gente, por que tem economistas, né? Eu não preciso citar os nomes, porque a gente já sabe pelas tretas no Twitter, mas por que tem economista que acha que a China tem dominantemente empresas privadas? Onde que está o ponto, Elias, que a gente não capta, que aparece para uns como empresas privadas, e aí quando você vai olhar, você vê que tem ali o Estado muito forte nisso. E aí, Paulo, a gente já volta para o Brasil, só para o Elias não perder essa ponta, porque o pessoal está questionando bastante aqui no chat. Eu vou responder o Paulo também, essa questão do Keynes na China. Deixa eu falar uma coisa só. É que esse cara que está falando aí, eu sei que muito bem de quem vocês estão falando, o cara é tão desonesto, ele é tão ruim, que ele calcula padaria como empresa privada, entendeu? Sabe? Mas é uma empresa privada. Não, tudo bem, é uma empresa privada, só que ela não gera valor, por mais irrelevante que ela seja, ainda assim é uma empresa privada. Ou seja, o cara pega... Eu sou de família portuguesa, nada contra a padaria, aliás, pelo contrário, eu não vivo sem uma padaria, tá? Só para deixar eu não sei de quem vocês estão falando, tá? Então... Nem quero saber. Não, o cara pega, por exemplo, o número de empresas estatais na China, 1.000, número de empresas privadas, 1 milhão, pô... Aí é muito fácil falar que... Você acabou de comparar uma padaria com a Huawei, né? Não, exatamente. Ele faz essa comparação. Né? Ele faz essa comparação, né, da padaria com a Huawei. Né? Ele não consegue, por exemplo, perceber que um complexo estatal, ou seja, uma empresa estatal na China, um conglomerado empresarial estatal, não é somente uma empresa, são várias empresas estatais em torno dessa empresa e milhares de empresas privadas, dependendo dos efeitos de encadeamento dessas empresas estatais. E não somente isso. O que chama de ancilar, né? Da economia ancilar. Né? O que acontece na China, também que é um fenômeno recente, que eu fiz um artigo com o professor Beluso na Carta Capital, é de que mesmo esse grande setor privado chinês, né, ele tem tido cada vez maior presença estatal como dono dos ativos das empresas. Há 10 anos atrás, somente 5% pegando todas as ações das empresas privadas, o Estado somente comparecia com 5%. Atualmente, já 25% das ações das empresas privadas são pertencentes ao Estado, ou seja, existe um processo em que uma nova forma histórica de propriedade, falando em termos marxistas, está surgindo na China. Tá? Ou seja, eu não estou aqui discutindo estatal, privada, aquela caixinha.
Eu estou falando que existe uma nova forma histórica de propriedade na China, que aí, Paulo, não passou pela cabeça do Keynes isso. Claro. Entendeu? Ou seja, quando fala o Keynes cabe na China, eu não sei. Honestamente, eu não sei. Sabe? Porque não passou pela cabeça do Keynes. Porque ele usava a ideia da socialização do investimento, não da socialização dos meios de produção. Esse passo ele nunca deu esse passo, né? Não, e para o caso da China, a socialização dos meios de produção é o que torna aquela economia superior às demais. Essa que é a questão. Ou seja... Mas é orientado ao mercado, não esquece da minha parte. Orientado ao mercado, mas é a socialização dos meios de produção que torna aquilo ali especial, vamos dizer assim, agora, num nível diferente da União Soviética. É outra coisa aquilo ali, né? Claro. Agora, por que o Keynes não cabe na China? Porque o Keynes fala em princípio da demanda efetiva, isso é um gatilho. Na China, a demanda efetiva é algo permanente, não é? Ou seja, você pega uma... Só para quem não conhece aqui o jargão keynesiano, o que a gente quer dizer com demanda efetiva é o causador das crises. Então, numa economia em que não há falta de demanda efetiva, nunca há crise, não há recessão, não há depressão. E o grande ponto do Keynes é que o Estado, em casos limites, deveria gerar a demanda via investimento público para não deixar a demanda efetiva desabar. Porque é exatamente o que aconteceu com o Brasil. O Brasil tem um problema crônico de insuficiência de demanda. Teve ano passado e vai ter nesse ano. Por isso que o nosso desemprego está em 20%, por isso que o Brasil não cresce, por isso que a Coreia cresce e por isso que a China cresce. É tão simples quanto uma garantia de demanda efetiva. Mas veja, mesmo em relação à Coreia do Sul, com tudo que o Estado ele apoia as empresas privadas e tal, se o setor privado coreano falar que não vai investir, meu amigo. Nem se o Estado colocar, ou seja, justo, mesmo o poder de decisão na Coreia do Sul está na mão do setor privado. O Estado pode gerar condições de demanda, pode gerar isso, pode gerar aquilo, mas não está na mão do setor privado. É por isso que eu economia de projetamento capitalista, diferente da economia de projetamento de tipo socialista. Na China, não. Ou seja, o Keynes estava pensando em uma economia em que o Estado iria gerar demanda para o setor privado. Perfeito. Ou seja, o setor privado continuaria sendo... O monopólio privado seria ainda o paradigma, vamos dizer assim, da organização industrial de uma economia capitalista, de uma economia na cabeça do Keynes. A China não é assim, né? Ou seja, eu gosto muito do Keynes, evidente que eu não sou um mente fechada. A Mazzucato cabe na China. O que a Mazzucato faz é empiricizar uma coisa que o Rangel pensou há 50 anos atrás, aliás, 60 anos atrás. O que ela faz é isso, né? Que as missions oriented, acho que é uma ideia interessante, mas que eu não sei qual que é a dificuldade dela falar em socialismo, porque o que ela está propondo, isso é possível no socialismo. Né? Ou seja, mas são analistas e economistas ocidentais, né? Então o socialismo é uma palavra meio proibida, e a gente entende, claro que é uma questão de tentar se adequar ao mainstream, Paulo, e deixar um argumento mais palatável, né? Claro. E mesmo os marxistas não ajudam muito também, né? Porque acha que socialismo é um paraíso perdido, uma coisa. Não, o socialismo nada mais é do que uma formação econômica social de nível superior. Ou seja, as contradições vão se dar em outro nível também, ou seja, o socialismo não é o Shangri-La, utopia, enfim, essa coisa toda, né? Então, acho que eu vejo na China para entender, explicar a China, a recuperação chinesa, porque se eu falar aqui de recuperação chinesa, por exemplo, a dupla circulação, uma estratégia de dupla circulação, que é aumentar de 400 para 700 milhões a sua classe média. Ou seja, eles têm as condições institucionais, políticas, a classe industriais... A classe média chinesa já está em 400 milhões de pessoas. É isso? 400 milhões de pessoas. O dobro da população brasileira. A classe média é uma família que ganha $5.000 por mês, é isso? Sim. E outra coisa, né? Ou seja, no campo da geopolítica, né? Ou seja, ela cresce, garante mercado para a Coreia do Sul, pressiona a Coreia do Sul a entregar tecnologia dos semicondutores, e agora joga o equipe pesadamente, e agora fecha um acordo comercial com a União Europeia, envolvendo altos investimentos, de um lado e de outro, e fora essa retórica de livre mercado que os chineses têm agora, né, que isso deixa de lado, eu não levo a sério. Isso aí tá meio ridículo, hein? Os caras defendendo o livre mercado e acusando os Estados Unidos de ser intervencionista, e não sei o que. Só que o que acontece é o seguinte, eles estão elevando custos de transação,
dos americanos manterem o país, as empresas chinesas não, eles aumentam o custo de transição dos americanos do bloqueio americano à China, ou seja, esse acordo com a União Europeia serve para aumentar os custos de transação dos americanos, do bloqueio americano, né? Ou seja, agora, é uma jogada... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem falado com o pessoal lá na China, com seus amigos, lá com os burocratas, e você também, Wallace, essa era uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois, uma pergunta mais comezinha, assim, porque nós estamos aqui no Brasil, todo mundo deprimido, né, com esse cenário que a gente estava falando e tal, mas por lá a visão está melhor, o pessoal, enfim, segue na mesma, como vocês têm, vamos dizer assim, relatos anedóticos da China e da Coreia do Sul? Quer falar, Wallace? Não, eu queria só tocar num ponto sobre a China, que eu acho que a Elias está falando. Eu acho que tem duas coisas que aconteceram recentemente em relação à China, do ponto de vista geopolítico, cara, que foram derrotas expressivas para os Estados Unidos. A primeira é a formação da parceria econômica regional ampla, né, ali na Ásia, com a liderança da China. Eu acho que isso foi uma estratégia do Xi Jinping, da China, brutal, cara. Brutal, porque ele está conseguindo ali colocar dois países para dialogar que os Estados Unidos nunca conseguiram, que foi com Japão e Coreia, que são as duas principais ali economias da região. E economias necessárias para a China do ponto de vista de estrutura industrial, de complementariedade e de transferência tecnológica, né? As joint ventures formadas na China, geralmente, um dos princípios e exigências é transferência de tecnologia. A China não vai deixar ninguém explorar mercado interno sem transferir tecnologia para lá. E com todo o direito de fazer isso. Como a Coreia fez também, não tinha a mesma promoção do mercado interno, mas o cenário geopolítico era outro. A segunda agora é o que a Elias comentou, que eu acho fundamental, que foi a formação do bloco com a União Europeia. 16% do comércio da Ásia, 16% do comércio da Ásia é com a União Europeia, do EJA, né? E aí, com essa estratégia montada pelo Xi Jinping, vai isolando. A Alemanha, é bom lembrar, que abriu o mercado para o 5G chinês, né? Contrariando ali os Estados Unidos, que estavam pressionando a Alemanha para impor as sanções também. Então, eu acho que o Xi Jinping e a China têm um elemento, cara, que não é pouco considerável, que se chama mercado interno. Eu sempre costumo citar esse dado, que eu acho fundamental, né? 400 milhões de pessoas na classe média não é pouca coisa. Tanto é que a Huawei ultrapassou a Samsung como maior vendedor de smartphone só por causa do mercado interno. Só no mercado interno. O negócio é brutal. Não é qualquer coisa. 18%, 19% da população mundial. Com o crescimento da renda, distribuição de renda e fortalecimento desse mercado interno, não é qualquer coisa que dá um capital político para a China nesse cenário geopolítico extraordinário. Em relação à Coreia, Paulo, eu acho que eu converso muito com o pessoal do sindicato, né? Assim, eu tenho muito mais contato e tenho um pessoal mais ligado ao setor empresarial. O pessoal ligado ao setor empresarial, cara, eles são mais resguardados, eles não gostam de comentar muito essas coisas. Quando é muita coisa que fala, por exemplo, de crise na Coreia, eles não me respondem, né? Por exemplo, uma vez eu perguntei sobre o filme Parasitas, até hoje eu estou esperando a resposta, ninguém deles me respondeu. Eles falaram que foi um equívoco. Eles até hoje, cara, não me responderam. Agora, o pessoal do sindicato está muito preocupado com esse acirramento, porque, veja, o acirramento está se dando principalmente em virtude da eleição de 2022. O procurador, cara, que está se candidatando a presidente, que está na pesquisa, ele está na frente, com 28%. E o indicado do Partido Democrata, que é do partido do presidente Moon, está com 22%. A diferença não é brutal, né? Mas com a imprensa jogando pesado, né? E aí, com o Ministério Público entrando na jogada, tudo pode acontecer. Veja, sabe o que é uma coisa interessante, cara? Eles estão assistindo, vejam só, cara, que eles me falaram, eles estão assistindo o documentário Democracia em Vertigem, para mostrar para as pessoas, tá vendo o que aconteceu com o Brasil? Cara, surreal. Eles estão assistindo e dizendo assim, tá vendo o que aconteceu com o Brasil? Vocês querem que aconteça a mesma coisa com vocês aqui? Então, assim, cara, eles estão muito preocupados com esse cenário, esse acirramento. É por isso que eu acho que a questão do aborto é um ponto extremamente delicado, cara, considerando a conjuntura, entendeu? Então, eu acho que a questão de fazer leitura de conjuntura é algo muito difícil, cara. Não é qualquer um que sabe fazer leitura de conjuntura, entendeu? A ausência de uma capacidade de leitura e entender a conjuntura leva a derrotas brutais, né? Então, eu acho que esse cenário é delicado. E aí, visualizar como vai ser a retomada, por isso que eu acho que essa estratégia da China e o crescimento da China vai ser fundamental para o presidente Moon, por isso que ele foi muito estratégico. Quando o presidente Trump, né, pressionou a Coreia para se colocar contra a China, ele foi negativo.
Negativo, nós não. A China vai puxar o crescimento da Coreia. A China crescendo puxa a Coreia já. E eu acho que isso dá capital político, entendeu? Porque, veja, a taxa de desemprego na Coreia, de 4,1, caiu para 3,1, 3,6, coisa que desde o início da crise de 97 não acontecia na Coreia. É impressionante isso. Muito impressionante. Se crescer, cara, 3,1, 3 no próximo ano, dá um capital político pro presidente do Partido Democrata brutal. E aí tem um outro ponto que eu acho fundamental, que ele está muito preocupado e que é no centro, que é o emprego para os jovens, que é um ponto preocupante na Coreia. A taxa de desemprego entre os jovens é 19%. Aí você pode dizer assim, é alto, no Brasil é 36%. Então vamos fazer uma comparação aqui, que o negócio aqui no Brasil é bem pior para achar que 19% é alto. Mas na Coreia, a tradição, a cultura, tem um peso muito grande sobre a juventude, né? Principalmente com a questão do alcoolismo e com o suicídio. Então, são elementos que próximo ano, agora, próximo ano não, 2020, eu estou ainda nessa viagem que eu estou em 2020, né? A gente está em 2021 já. Mas eu acho que vai ser fundamental, cara, o desenrolar dessas histórias, dessas relações, para a gente entender o que vai acontecer ali. A China vai ser essencial. Agora que eu vou falar, o André voltou para cortar minha palavra. Vai, André, corta aí minha palavra. Eu tenho que responder a pergunta do Paulo, né? Pô, cara, eu vou ter que assistir minha live depois, pelo YouTube. Esse é o nível. Cara, deixa eu responder o Paulo aqui, essa questão de contato com a China. Não, eu tenho muito contato, não é pouco, assim, eu acabei de... Estou começando a receber, por exemplo, eu mandei 200 questionários para a China, que é parte da pesquisa empírica que eu faço, eu estou começando a receber de volta, que eu mandei para técnicos de planejamento, economia de projeto, trabalhadores, enfim, eu fiz uma survey aí para poder tocar minha pesquisa. O que acontece na China, por exemplo, tem essa questão, vou falar do técnico e vou falar do político. Um técnico na China, um economista de projetos, hoje na China tem 2 milhões de pessoas que trabalham entre economistas de projetos, engenheiros de projeto. Não, projetamento, né? Trabalha com projeto e planejamento de projeto, né? Elaboração e execução de grandes projetos. São 2 milhões de pessoas ocupadas só com isso. Essa pessoa ela tem uma dupla pressão. Ela sofre primeiro que são as pessoas mais bem pagas do Estado chinês, inclusive, não é? Por quê? Porque ela tem uma dupla missão, né? Que faz com que elas trabalhem até 10, 12 horas por dia. Que é a pressão que o Estado faz sobre elas para atingir metas de catch-up. Ou seja, isso é uma coisa que é impressionante, eles são muito pressionados assim, o tempo inteiro pelo Estado para atingir metas de catch-up, mas, ao mesmo tempo, eles também têm que ser agentes da sociedade. O que é um agente da sociedade? Ele tem que estar ocupado o tempo inteiro em como gerar emprego para 13 milhões de pessoas por ano. Ou seja, catch-up gera trabalho morto, né? Trabalho morto gera destruição criativa, não é? Então, aqui entra uma outra categoria de análise, que essa massa de pessoas, elas são entes de um processo de planificação da destruição criativa na China. Ou seja, esse é um processo que eu acho que é apaixonante de se... Então, você conversa com um cara, por exemplo, muitas vezes o cara está 12 horas seguidas trabalhando, por essa dupla pressão que é exercida sobre eles. É por isso que eu volto a falar, tem que se criar novos marcos conceituais e categoriais para entender aquilo ali. E essa informação que eu passei para vocês aqui, por exemplo, é uma coisa nova, eu acho, né? Que quando eu comento nos lugares e tal, as pessoas ficam até assustadas, né? Porque nós estamos acostumados com técnicos e burocratas que vão para o BNDES trabalhar, vão lá, trabalham bem, que é gente muito séria, mas eles não são pressionados por causa... A culpa não é deles, inclusive, viu? Para ter meta, para atingir catch-up, para gerar tantos milhões de empregos por ano, ou seja, é uma outra realidade, vamos dizer assim. Acho que esse é um ponto que eu queria trazer, o que passa pela cabeça desses caras, né? Boa. Inclusive, a planificação da destruição criativa, ela é uma das categorias que eu estou tentando construir junto com outros amigos, assim, que sustentam o conceito de projetamento, né? Agora, existe uma questão política na China hoje, que é a seguinte, que é o enquadramento dos bilionários, né? Ou seja, essa questão do Jack Ma, por exemplo, eu acho que ela traz... É uma questão política, ou seja, ele foi criticar as regras e regulamentos do sistema financeiro chinês, essa coisa toda, e o Estado chinês colocou ele no devido lugar dele. Né? Eu acho que esse é um ponto que é interessante, mas também traz uma questão teórica para nós pensarmos. Né? Na China, o setor privado é proibido de se organizar em monopólio. O monopólio só é estatal.
Ou seja, o nosso amigo que está falando no Twitter, que viu uma propaganda no metrô de uma empresa, fala que a China é capitalista, é o único capitalismo do mundo e que o setor privado depende de efeitos de encadeamento gerado pelo setor estatal, e ela não pode se organizar como monopólio. Ou seja, existe uma revolução. O ataque que eles estão fazendo contra o Alibaba e contra as FANGs, né? Porque é importante lembrar que a China tem o Facebook, a Amazon deles, né? E o governo chinês está fazendo ataques enormes para quebrar esse monopólio que foi construído já, na verdade, que aliás, é da característica desse tipo de mercado. O mercado tem muita economia de escala, especialmente economias de rede, que os economistas chamam, ele se constitui monopólio. Por isso que a Amazon é um monopólio, o Facebook é um monopólio, o Google é um monopólio. Então o Estado chinês está fazendo de tudo, né, Elias, para quebrar esses monopólios. E, inclusive, quebrar os bilionários, que vejam que não é à toa que o Jack Ma é bilionário. O Jeff Bezos também é bilionário, né? O Zuckerberg também é bilionário, porque são mercados que se concentram, produzem monopólios e produzem bilionários, né? Não é que os caras são geniais, eles também são geniais, mas eles estão inseridos em dinâmicas econômicas muito poderosas, de economias de escala, de retornos crescentes e de criação de monopólios, né? Só que a China, por exemplo, o imaginário chinês é muito povoado por teses igualitaristas de Lao Tse e tal, que Mao Tse-tung encarnou durante muito tempo. Ou seja, a subjetividade do camponês médio chinês é o igualitarismo, não é? E a China é um país muito desigual, né? Ou seja, lá tem 600 e poucos bilionários e uma massa de gente que ganha $150 por mês, né? Então está posto o desafio político a ser enfrentado aí. Ou seja, eles conseguem escalar e acabar com a miséria extrema, a pobreza extrema. Eu acho que isso é um feito comparado ao Sputnik, ao homem colocar o pé na lua. Os chineses conseguiram isso. Agora, você pula de um desequilíbrio para outro, né? E o outro desequilíbrio a se enfrentar é a polarização social que existe na China. E eu acredito que aí começa a brincadeira, ou seja, vai ter que enfrentar os bilionários, né? Então, acho que... Deixa eu só trazer um pouco aqui a conversa, um pouco trazer o Wallace aqui. Aqui no chat, Wallace, tem algumas pessoas colocando alguma questão, e eu acho que é interessante para nós três analisarmos, mas hoje o Samuel Pessoa publicou um artigo na Folha de São Paulo, em que ele, analisando o livro da Malu Gaspar, ele faz uma ponte para o futuro, típica do PMDB, né? Ele faz uma conexão incrível para a questão do desenvolvimentismo, né? Então ele pega a ideia do Odebrecht e fala, olha, tá vendo? O problema de toda essa história é porque isso fala mal das políticas desenvolvimentistas, né? E aqui no chat estão levantando uma questão que toca um pouco numa alegação dele nesse artigo, que o problema não seria em si a Odebrecht, mas seria a crença em planos de desenvolvimento que espelham, né, o que buscam espelhar a experiência dos tigres asiáticos. Então, um dado aqui é em que medida, o que a gente pode pegar de benéfico da experiência coreana, e um outro que está aparecendo aqui tem a ver com a questão da lei de dados lá. Então, se isso é um problema do ponto de vista da gestão econômica, se isso gera algum problema da ordem democrática, né, da ordem democrática, e eu acho que isso também vale para a discussão na China e levanta um problema bem caro para mim e para o Paulo, que é essa questão dos planos de desenvolvimento, né? Então, volto, né, a esse tema. Wallace. Não existe desenvolvimento sem plano de desenvolvimento. Vai lá, Wallace, fala você. Essa discussão, cara, de corrupção, isso me irrita profundamente, porque isso é de um discurso moralista, cara. É de uma ingenuidade, de uma imbecilidade. Desculpa, cara. É assim, dizer que modelo A, modelo B é corrupto, o outro não é, cara, é imbecilidade, cara, na boa. É desonesto. Se a gente pegar os anos 90, foi tão corrupto quanto. O problema houve um direcionamento político por parte da imprensa em tratar a questão da corrupção, associando aos governos do PT. De forma errada ou não errada, eu não quero entrar no mérito da questão. Mas a questão aí também, ao mesmo tempo, de colocar como os governos do PT, do novo desenvolvimentista, que eu também discordo do conceito, tá? E aí atrelar isso à corrupção, beleza? Que é uma ingenuidade, uma falta de honestidade no capitalismo. Se veja, nos Estados Unidos, beleza? A crise de 2008 está em volta de várias questões de corrupção. E eu não vejo ninguém condenando os Estados Unidos por causa disso, cara.
Entendeu? Bom, basta lembrar o século XIX americano, que é o século da corrupção. É isso, cara. Mas aí, assim, fica com esse discurso moralista, sabe? A relação entre Estado e setor privado dentro do capitalismo é absolutamente natural, cara. Se isso fosse, de fato, crime, a Coreia não seria o que é hoje. Entendeu? A Coreia é resultado de um processo profundo de relação intrínseca entre Estado e setor privado desde os anos 60. A questão das leis de dados, de várias questões, uma das principais que colocam sempre em xeque é de que as chaibôs operam de forma muito nebulosa, de que não é muito claro, por causa desse tipo de estratégia de participação cruzada, que os caras na Coreia, é aquilo que o Danny Roderick coloca, que eu concordo plenamente com ele. Nos anos 90, o liberalismo na Coreia e na Ásia foi até o ponto 5, as políticas macroeconômicas. As políticas microeconômicas, os caras não incorporaram, porque se eles adotassem reformas do ponto de vista microeconômico, destruiriam com as suas empresas, Taiwan. Né? O que a Coreia fez nos anos 90 e 2000 foram leis de fortalecer o Sistema Nacional de Inovação para dar sustentabilidade ao crescimento, para que eles avançassem no catch-up e ultrapassassem a armadilha da renda média. Tanto é que a Coreia é um exemplo no mundo de um dos poucos países que conseguiram ultrapassar a armadilha da renda média. Coreia e Taiwan, e quem está caminhando para isso agora é a China. Então, assim, cara, esse discurso moralista então, quer dizer que a Coreia era santa. Um projeto de desenvolvimento é um país... Isso é uma visão meio Madre Teresa de Calcutá, né? De que o mercado é limpo e o Estado é sujo. Então, falar nisso, Paulo. Limpa a sujeira do Estado e deixa a Ave Maria cheia de graça do mercado. O Paulo citou Madre Teresa, eu estou relendo esse livro aqui, Os Maus Samaritanos. Né? Eu deixo aqui a indicação para todo mundo. Inclusive, um dos capítulos é a Madre Teresa do capital estrangeiro, né? Madre Teresa de Calcutá. São os nossos financistas de Wall Street. Olha aí que limpinho que eles são. Assiste o Billions. Então, assim, cara, tem vários exemplos. Você pegar, por exemplo, teve um cidadão mesmo que me mandou uma mensagem falando assim, porque tinha que fechar as empresas no Brasil mesmo, a Odebrecht, com todas corruptas. Veja se os Estados Unidos fechou alguma empresa depois da crise de 2008. As agências de rating, né? Todas elas envolvidas... Todas corruptas. Todas. Veja se os Estados Unidos fechou alguma. O Lehman Brothers é o único, cara. É uma exceção. O resto... Tem um livro do Joseph Stiglitz, O Mundo em Queda. Cara, tem uma parte que ele mostra vários documentos na nota de rodapé. Né? Como é que os caras manipularam, para onde foi destinado o dinheiro, para salvar a empresa, bancos. Isso é capitalismo, meu velho. Entendeu? Aí fica nesse discurso genuíno, ou então desonesto, de ficar falando de corrupção, associar ao desenvolvimento, como se o governo... Vamos lá. O governo Fernando Henrique, neoliberal, mais corrupto do que qualquer outro, cara. As privatizações, cara. Wallace, resgata aquela vibe baiana, calma. Calma, a gente precisa... Não, de calma, respira. Justo. Ele morou em São Paulo, revolta. Ele morou em São Paulo. Se a gente pegar, resgatar, e aí eu estou falando de material histórico, eu não estou falando de memória, porque a história se escreve com documento. Eu tenho, cara, guardado vários documentos, tem livros publicados sobre corrupção durante os governos do Fernando Henrique. Todos foram, cara. Então, corrupção, claro, meu caro, se você aliás, quiser... Eu não li o livro da Malu Gaspar, mas acho que ela retrata ali que realmente a corrupção sempre esteve lá, né? É o que me disseram, não tive tempo de ler o livro ainda, né? Então, assim, eu parto do princípio assim, André, eu tenho adotado, os alunos até ficam meio assim, quer puritanismo, cara? Para quem acredita em outro mundo, vai pro céu, velho, sabe? Eu vivo no mundo real, no capitalismo, cara, sabe? E o mundo real é assim, meu velho, entendeu? Quer entender a dinâmica da economia capitalista? Então, cara, vamos entender na essência. Ficar na aparência, como dizia o Marx, é entender pela metade o processo. Eu entendo a essência, eu busco do entendimento da essência da estrutura. Ficar atribuindo, né, ao desenvolvimentismo, corrupção, é desonestidade, ponto. Entendeu? É desonestidade. E isso é feito de forma deliberada, para desqualificar, né, um pensamento que incomoda. Entende? Não, e é interessante, porque quem lê o artigo do Samuel vai ver isso, assim, o Samuel, ele, em geral, é um cara muito bom de debater, ele é muito aberto, né, ele travou, inclusive, agora, um debate interessantíssimo com o Felipe Augusto Machado, nosso grande amigo aqui, que acompanha a gente, né, um cara inteligentíssimo, quem puder, depois eu vou deixar o link dos textos aqui na descrição do vídeo, vale muito a pena ler, mas o Samuel, ele é um histórico crítico
do desenvolvimentismo, né, vem travando essa batalha aí na mídia oficial, na mídia, né, convencional, colocando que todos os problemas do Brasil, né, eles aconteceram entre 30 e 80, teve alguma coisa boa, mas ali a gente sepultou o sonho do desenvolvimento brasileiro. E aí, toda a chance que ele tem, né, Paulo, de ir lá e dizer que a culpa é do Vargas, tudo que foi feito, 50 anos de estupidez, como Gustavo Franco falaria, né, é a causa do nosso atraso, e a gente tem, evidentemente, uma diferença muito grande com ele nesse sentido. Então, Paulo, dá aí a sua reação ao artigo do Samuel, mas também outros pontos. Claro. Não, eu estou só preocupado com o adiantado da hora aqui, que a gente está em 1h20 já, então talvez a gente podia caminhar. Queria falar umas coisas. Nós vamos para caminhar e, Paulo, temos uma surpresa ao final da live. Eu fui bloqueado aqui pelo Deep State na minha fala inicial, derrubaram a minha fala, mas eu queria deixar lá na primeira parte da fala, a gente tem uma surpresa ao final da live aqui para vocês. Então, a gente já vai se encaminhar para o final, mas o pessoal aqui no chat não precisa fazer uma revolução aqui no meu canal, vocês ficarão felizes com essa surpresa. Vai lá, Paulo. Aliás, bem lembrado, eu falei no começo, acho que você tinha caído ali, do nosso grupo de WhatsApp Sala de Economia, que é um grupo fechado e que tem rolado umas discussões bem legais lá. Na verdade, o grupo é fechado, a gente coloca conteúdos lá, o André vai começar a colocar, o Wallace também e o Elias também, e aí eu converso com as pessoas no particular. Eu estou conversando com umas 400 pessoas por dia, para vocês terem ideia. Mas, enfim, eu queria fazer o convite aqui para vocês entrarem lá nesse grupo Sala de Economia. Depois eu vou pedir para o André, eu vou deixar o link aqui embaixo do grupo, basta clicar, e é um grupo bem legal. Ele é fechado para não ter spam, então a gente só põe coisa absolutamente essencial, e a gente vai anunciar lá também, André, uma surpresa também, mas esse daí as pessoas só vão saber se elas estiverem lá no grupo. Esse daí, diferentemente do final da live. Mas eu vou só fazer um comentário aqui. Mas o que eu vou falar é outra surpresa. Tem mais surpresa, mas tem uma lá também, entre lá, e aproveita, quem puder, já curte aí o canal. Estou aprendendo aqui, tá, gente? Curte aí, dá o like. Eu vou só fazer uns comentários aqui para concluir, e depois eu devolvo para vocês, porque eu estou preocupado da gente falar demais. Amarrando tudo, assim, qual que é a minha agonia, né? Quando eu olho para a Coreia do Sul e quando eu olho para a China, eu não tenho, obviamente, a sofisticação do Wallace nem do Elias para falar desses dois países, então eu trago no popular e para mim, assim, olha, o Estado se articula com a iniciativa privada, e dessa articulação virtuosa surge um país que cresce no meio da pandemia, surge um país que vai crescer muito em 2021, né? Essa explicação bem resumida e praticamente tosca que eu dou do sucesso da Coreia do Sul, do sucesso da China em 2020 e em 2021. E com isso eu também explico o fracasso brasileiro de uma maneira muito simples, né? Aliás, o Brasil só não caiu mais em 2020 porque o Congresso aprovou o auxílio emergencial e porque o Congresso aprovou programas de assistência de emprego e porque o Banco Central reduziu muito a taxa de juros. Não fosse essa agressividade do Banco Central brasileiro, talvez o PIB tivesse caído ainda mais, né? Então, com isso, eu queria encerrar essa live e os meus comentários fazendo um tributo ao Saci Pererê. Né? Por quê? Em homenagem ao folclore brasileiro. O Estado e o mercado são as duas pernas de uma economia. Não existe economia que anda com uma perna só. Ela é uma economia do tipo Saci Pererê. E o Brasil quer fazer esse milagre de fazer o Saci Pererê correr, né? De ganhar o campeonato mundial, de entrar na guerra industrial, de fazer a economia andar com uma perna só, que é a perna do mercado. Não existe isso. Saci Pererê não ganha corrida nenhuma, né? Uma economia, para funcionar, ela precisa da perna do mercado e da perna do Estado. Estão com problema no Estado, quebrou o pé, teve corrupção. Beleza, vamos consertar isso. Mas você não vai amputar a perna fora. Se você amputar a perna, você vira um Saci Pererê. Então, é tão simples quanto entender que a China caminha com as duas pernas e corre, a Coreia do Sul caminha com as duas pernas e corre, e o Brasil, um coitado de um Saci Pererê que vai capotar de novo em 2021. Né? Então, é dessa maneira que eu concluo aqui, tentando fazer graça com uma questão que, na verdade, é dramática. Né? Na verdade, é dramática, porque esse Saci Pererê aí, ele dá muito mais medo do que é divertido. Né? Então, fica aí o meu registro aí e devolvo para vocês. Eu queria fazer esse tributo ao Saci Pererê importante aqui, que eu não queria deixar passar. Wallace, suas
Aí a gente deixa 45 minutos por Elias arrematar. Eu fiquei exaltado com essa da corrupção, cara, que me irrita. Velho. Mas a gente se identificou. A gente só não quer que a sua pressão suba muito. Não, pior que não é alta, cara. Minha pressão é baixa, cara. Sabia? Minha pressão por isso, vamos manter assim. É porque quando quando é algo que mexe com meus brilhos, assim, eu fico meio alucinado, entendeu? Por isso que a gente gosta de você, Wallace. Só a gente estava falando da questão do sistema de metas e punições, vou cobrar patente pelos coreanos, viu? Porque isso aí é lição da Coreia do Sul para os chineses. De pegar, punir, fecha mesmo, faz fusões e aquisições. Não obedece, fecha mesmo. Véio. Tem que fazer assim, entendeu? Em prol do desenvolvimento do país. Mas, assim, eu estou falando rindo, mas isso é fato. A Coreia do Sul, uma das estratégias é o sistema de metas e punições, entendeu? Então, todas as empresas que cumpriram as metas foram beneficiadas, que não foram cortadas e tchau, beleza? É assim que funciona o desenvolvimentismo lá na Coreia, e hoje é o que é, e aqueles que ficam falando aí que a Coreia é liberalismo, vai estudar um pouquinho de história da Coreia, que aprende, então faz nosso curso, Paulo, e aí vai ver, que a realidade é outra. Então, assim, André, eu queria agradecer. E nosso curso terá novidades esse ano também, com aulas de Taiwan, de Japão. A gente está trabalhando, viu? A gente não fica descansando, não. Não. A gente está começando a descobrir que o Paulo, na verdade, é um robô, né, Wallace? Fala assim, meia-noite, 31 de dezembro, e aí, cara, tá fazendo trabalho, velho. Por isso, você já notou que ele não envelhece? Ele é que nem a mocinha que o John Nash via lá, a menininha. Ela não envelhece. Cara, eu tô rindo para não chorar, porque eu sou vítima disso. Hoje, 5 da manhã, eu tava de pé escrevendo aquele paper nosso lá, André, mas eu sou vitimado por isso, cara, não é por opção. Não, a gente tá te elogiando, dizer que realmente o teu dia, se tem uma pessoa que tem um dia de 72 horas, é o Paulo Galo, ele é uma fenda. Ele é um buraco, né, no seu espaço-tempo. Mas vai lá, Wallace. Não desejo para ninguém isso, cara. Eu acho que o próximo esse ano de 2021, cara, vai ser... Eu estava vendo hoje, mais cedo, uma notícia, né? Veja como que é a imprensa, cara. 39% da população ainda tem interesse em manter uma boa parte, né, de apoio ao presidente Moon, dado o bom governo dele. Aí, cresceu 26% para 28% a questão da oposição, a imprensa noticiou o crescimento da oposição, beleza? É dessa forma que a imprensa trata, cara, algumas temáticas do seu interesse. Assim como, por exemplo, as pessoas escrevem de acordo com seus interesses quando se fala, né, da questão da corrupção. A corrupção, ela é detalhada, debatida, né, de acordo com recortes históricos que favorecem os seus argumentos, os argumentos das pessoas, lamentavelmente, de forma desonesta, né? Em relação à questão da economia brasileira, André, eu acho que a gente vai ter um ano muito difícil, cara. Eu acho que a gente está enfrentando aí o fim do auxílio, o crescimento da segunda onda da Covid, que pode promover um processo de isolamento. O Brasil é um dos poucos países que ainda não tem início à vacinação. Nós não temos nem seringa. Isso é muito grave, né? O Ministério da Saúde, uma incompetência, uma inaptidão absurda, que nem seringa nós temos, quiçá vacina. Né? Um ministro que vive deslocado da realidade, né? Um presidente da Caixa que defende com unhas e dentes, por exemplo, o fim do auxílio, achando que a economia vai se recuperar, e lembrar que nós temos o mercado de trabalho numa gravidade profunda, e é o nosso principal dinamismo do mercado. A taxa de investimento como proporção do PIB no Brasil, no alavanco, não é de hoje, é desde o início dos anos 90, que não ultrapassa 18%, 19%. Quando aconteceu, foi no segundo mandato do governo Lula com políticas públicas, contribuindo aí, estimulando a demanda agregada. Então, eu acho que são anos aí de profunda gravidade da crise, que pode se agravar mais ainda, e também que é de aprendizado, cara. A gente precisa tirar um aprendizado disso, principalmente de articulações políticas, para se pensar em um bloco e em propostas de tirar o país desse buraco, e como dizia o Wilson Cano, não é uma crise que começou agora, é uma crise que começou nos anos 80, que se estende até hoje. O país não tem dinamismo, é aquilo que nós chamamos de voo da galinha. E essa temática, essa problemática estrutural que se instalou no Brasil após os anos 80 e 90, se aprofunda mais ainda. Perfeito, Wallace, muito obrigado. Vamos passar a palavra para o Elias. Elias, tem várias perguntas aqui no chat, mas uma delas eu acho que seria interessante você abordar, que é a questão exatamente do que... desculpa se você abordou isso, mas como eu fiquei
afastado grande parte da live, principalmente da tua fala, pode ser que você já tenha falado, mas de qualquer maneira você pode arrematar. Comentar um pouquinho sobre o Vietnã, estão me pedindo, eu não sei se você tem tranquilidade para fazer isso, mas fique à vontade para fazer, e também o que você vê que vai ser um dos legados, né, dessa grande, vamos dizer assim, esse destaque que a China teve, né, em termos de desempenho econômico, e como isso pode ilustrar para a gente, iluminar o futuro em termos das possibilidades que a gente tem. Tá, sobre o Vietnã, só deixar claro aqui que no próxima turma do Milagre da China, daí o Paulo, vão ter 2 ou 3 aulas sobre o Vietnã, né, porque o Vietnã... Essa pergunta não foi combinada, tá? Foi uma pergunta genuína aí do internauta. Tá. Eu vou fazer uma tesezinha aqui rapidinho. Eu acredito que o socialismo de mercado chinês, a China é a primeira experiência de uma nova classe de formações econômicas e sociais, que eu chamo de socialismo de mercado, né, em 78. O Vietnã é a segunda experiência desta classe de formações econômicas e sociais de tipo socialismo de mercado. Fala aquele nome lá que eu estou tentando decorar até hoje, lá do Doi Moi. Doi Moi. Doi Moi. Doi Moi. Parece o nome de marca de prancha de surf, mas eu já aprendi que é importante isso aí. Doi Moi. O Vietnã está no estágio hoje em que a China estava no começo da década de 90. Porque o Vietnã tem uma massa de gente muito grande vivendo nas zonas rurais do país. Eles ainda estão aproveitando as vantagens da tese do Arthur Lewis, né, da abundância de mão de obra, vamos dizer, ilimitada, né, ou seja, eles ainda estão aproveitando isso, e o turning point ainda está longe de aparecer da Louisiana no Vietnã, mas o Vietnã já começa a aparecer os seus primeiros conglomerados empresariais estatais, as suas primeiras experiências, o metrô de Hanoi, por exemplo. A complexidade produtiva do Vietnã já chegou na brasileira, Elias. Acho que eu te mandei isso. Na estrutura produtiva do Vietnã já é tão sofisticada quanto a brasileira. Não, já exporta mais que o Brasil, inclusive, né? O metrô de Hanoi, por exemplo, é uma joint venture com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul está construindo o metrô de Hanoi, ou seja, uma empresa sul-coreana, o metrô de Hanoi, e eles têm uma estratégia de desenvolvimento muito semelhante à da China, não é? Agora, com uma vantagem que o Vietnã tem. A China, na década de 90, ela tomou decisões estratégicas, como, por exemplo, a formação de conglomerados empresariais estatais, que nada mais é do que você abandonar um antigo sistema soviético, empresarial soviético, para um sistema estatal, porém orientado ao mercado. Foi uma decisão estratégica que também teve seus efeitos colaterais, ou seja, a China abriu um fosso social muito grande na China, na década de 90. Porque serviços de saúde, educação, previdência social eram ligados às empresas. Não existia um sistema nacional voltado para essas questões. Então, essas empresas, ao surgirem, ela também desaparece também a saúde pública gratuita, a educação gratuita, ou seja, aqui ninguém faz propaganda na China de graça, né? A gente também temos críticas à China. Então, é que a China está tendo que reconstruir tudo isso hoje, né? O Vietnã, ela está avançando na sua complexidade econômica, mas não está cometendo os mesmos erros que a China cometeu na década de 90. Né? Então, acho que o Vietnã, no básico, é isso, ou seja, é uma experiência menor da China, mas sem os erros que a China comete, mas também sem as margens de manobra que a China tinha, inclusive geopolíticas. Ou seja, o Vietnã tem as suas limitações que não são poucas, mas ali são quase 70, 80 anos de luta anti-imperialista, ou seja, eles não... Ali ninguém é bobo mais, ele sabe como funciona o mundo, né? Só fazer uma propaganda, o Elias tem vários trabalhos sobre o Vietnã, não é que ele dá um pitaco, ele entende de verdade do Vietnã, né? Depois, se vocês quiserem, até ele deixa a referência aí para vocês, e ele está preparando aulas especiais sobre isso, né, Elias? Vai lá. Eu vou lançar um livro agora pela Boitempo, editora Boitempo, vou lançar um livro agora, já está na fase de editoração, sobre o socialismo e a China, né? E também vai ter um pós-fácil que é só sobre Vietnã e Laos. O Laos também é uma experiência dessa nova classe de formações econômicas e sociais, né? Ou seja, só que bem atrasado, né? Já o Vietnã é uma experiência mais robusta. Com relação ao Brasil, só queria dar uma opinião. Desculpem, pessoal, eu não quero parecer arrogante, né? Eu não levo a sério o Samuel Pessoa, eu não levo a sério o Marcos Lisboa, eu não levo, sabe? Honestamente, eu leio porque, sabe?
Não, eu estou sendo muito honesto com vocês, sabe? Aquele cara do Twitter, por exemplo. Desculpa a minha sinceridade, não é por mal, né, Elias? Não, porque isso não é ciência, pessoal. Isso é século XIX. É física mecânica aplicada à economia, entendeu? Não sabe? Não, a gente fica se estressando por caras que não saíram do século XIX. Sendo que o desafio. O Wallace, ele me ensina muita coisa. Eu aprendo muita economia com o Wallace. Eu vou ensinar Hegel para o Wallace. Porque depois. Wallace, quando o Hegel descobriu que tudo é um processo, bicho, não existe mais cabelo branco. Entendeu? É um processo. Então, ou seja. Não fique nervoso, as coisas... Isso, você não fica provocando, Elias, que ele já tá bravo, rapaz. Não estou bravo. Só para terminar minha fala aqui, só para terminar minha apresentação. Vai tranquilo, cara. O plano do Brasil não é político, é econômico. Desculpa, não é econômico, ele é político. Tá? Hoje esse canal, por exemplo, do André Roncalli, ele tem um papel que eu acho interessante, que é o da construção de uma hegemonia de um pensamento de tipo desenvolvimento nacional e desenvolvimentista no Brasil. Então, esse canal cumpre esse papel. Né? Enquanto nós não tivermos hegemonia na sociedade política e cultural das nossas ideias, não vai ter transformação social no Brasil, não vai ter projeto nacional de desenvolvimento, não vai ter... Então, eu vejo as pessoas discutindo a economia brasileira assim, eu fico assim, ó, sabe? O problema econômico é político do Brasil, sabe? É político. Hoje, por exemplo... Isso. Quem vota, por exemplo, um programa claramente nacional desenvolvimentista? É 12% da população que vota no Ciro Gomes, entendeu? Não que eu gosto do Ciro, tá? Não estou aqui tomando partido dele. Mas ele é uma figura que sintetiza essa noção de projeto nacional, né? E o Ciro tem 12% dos votos, ou seja, nós não temos hegemonia na sociedade. Não temos hegemonia entre os heterodoxos. Os economistas heterodoxos brasileiros não são nacionalistas e nem desenvolvimentistas. Eles acham que a indústria é melhor que a agricultura, tal, mas eles não têm essa ideologia com eles. Do desenvolvimentismo, do nacionalismo. Aliás, a maioria dos heterodoxos brasileiros são americanos que escrevem sobre o Brasil. Né? Não vou citar nomes aqui, mas parece americanos que escrevem sobre o Brasil. Então, nem entre nós temos essa hegemonia. E é muito grave isso, né? Eu acho grave, né? A situação nossa, ela não é só ruim porque vai acabar o auxílio emergencial. Existe no Brasil hoje uma crise de pensamento estratégico, uma crise de pensamento, uma crise de sociedade, uma esquerda... Eu sempre costumo dizer, para terminar minha apresentação aqui, minha fala, é que nas eleições, as últimas eleições, para prefeito, ela construiu uma tendência, né? Primeiro que o Brasil está passando por um processo de recolonização muito profundo. Esse primeiro processo é com o Fernando Henrique Cardoso, o Wallace tem razão, um processo de recolonização. Isso é detido com Lula, mas volta com muita força com Michel Temer e com Jair Bolsonaro, ou seja, um processo de recolonização muito grande. Esse processo de recolonização, ele cria formas políticas também. Na política surgem formas. Então, isso, por exemplo, o Brasil é o único país do G20, viu, Wallace, Paulo e André, que não existe uma força política que polariza a partir de um discurso nacional desenvolvimentista. A direita brasileira, ela é americana... Daqui a pouco a gente não está mais nem no G20, a gente vai cair para o 25 já também, mas desculpa. Só para ter uma ideia aqui, a direita brasileira, ela é hegemonizada por forças pautadas pelos Estados Unidos, e a esquerda, você sabe o que eu acho. Né? Ou seja, para mim, a esquerda que não é nacionalista, para mim, eu acho estranho. Esquerda que não advoga a nação, o desenvolvimentismo, para mim é muito estranho. Uma esquerda que não coloca a bandeira da nação na frente como a bandeira principal, né? Eu acho muito complicado, né? Então, acho que o plano do Brasil é de construção de outra hegemonia, de uma hegemonia cultural de caráter desenvolvimentista, nacionalista. Socialista já é demais, né? Eu, Elias, né? Que eu aqui, dos 4, o comunista que sou eu, né? Nessa nota otimista, a gente abre o ano, então, com esse banho de otimismo do... Ô, André, deixa eu só lembrar um ponto, cara, se você me permite. Claro. Coisa, que eu, cara, a gente pelo chat aqui, a gente vai até às 11, cara. A gente acabando a bateria, tá acabando minha bateria. Acordei às 4h30 da manhã. Essa bateria de tecnologia americana do Paulo, cara, tem que usar uma chinesa aí, pô, uma coreana do sul.
Vai lá, Wallace. Eu comprei um computador novo, por princípio, só compro marca sul-coreana. Aqui não entra nada dos Estados Unidos, beleza? Televisão, carro, nada. A estante é sueca, né? A estante é a IKEA. A estante você que montou, né, Wallace? Não, a estante é projetada. Que a IKEA, ela manda estante que você tem que ter doutorado para conseguir montar, né? Não, e só que ela é produzida no Vietnã também, é desenhada na Suécia, produzida no Vietnã. Mas assim, assim, a gente tem gostado muito, né? Você, André, o Paulo, o Elias também, que é sobre a Ceitec, né? Eu acho importante a gente lembrar nessa live aqui, que é uma empresa, né, única da América Latina, brasileira, fabricante de semicondutores, né, que está sendo brutalmente atacada pelo governo, né? E, na minha concepção, é uma medida emblemática que toca muito no que o Elias está colocando. É uma decisão deliberada, né, de colocar o Brasil numa condição periférica, subordinada, né, com uma estrutura produtiva, né, defasada e sem condições de catch-up, né, sem condições nenhuma. É um tapa na cara da nossa possibilidade de desenvolvimento tecnológico. É simbólico. O simbólico é mais real do que o real. Você liquidar... A empresa pode ter problemas, pode ter custado caro, mas não importa. A gente produziu um desenvolvimento tecnológico ali muito relevante e que poucos países do mundo conseguiram. Então, destruir isso é uma simbologia muito violenta, né? Você destruir esse sonho de ter um desenvolvimento tecnológico no Brasil. Bem lembrado, Wallace. Então, e assim, cara, o argumento de que é uma empresa que dá prejuízo é não conhecer, basicamente, né, como é que se dá um processo de indústria nascente, né, comparado com indústrias já maduras na economia mundial. Né? Todo o processo de uma indústria nascente, os seus custos, a possibilidade de ganho de escala, de escopo, envolve um espaço temporal que está associado ao que o Elias está colocando, a um projeto de nação, cara. Né? E o governo destruir a Ceitec é uma decisão, na minha concepção, muito clara, além de todas as outras que vêm sendo adotadas, mas essa em específico, porque a gente está falando de um setor que está na fronteira tecnológica e que, pelas experiências da China, da Coreia e Taiwan, que eu estou estudando muito isso, né, que é a experiência de catch-up de países dentro de uma estratégia específica, né, que eu não vou entrar aqui na questão, mas esses países, um dos elementos é usar o sistema de produtos que tem um processo de inovação constante que abre janela de oportunidade para países entrarem nesse processo de inovação. E o Brasil tem uma empresa para isso. E o governo, lamentavelmente, está fechando, está destruindo. Né, uma decisão deliberada, com um discurso de um complexo de vira-lata, de entreguismo absurdo, e que, veja, além de tudo, aquilo que eu disse, por isso que o seu canal é importante, André, a imprensa, a grande imprensa, não deu uma nota, com exceção de uma reportagem que saiu no UOL, há uns 15 dias atrás, mostrando que é a única empresa na América Latina a produzir semicondutores. Né? Então, eu queria só deixar esse registro aqui, que eu acho de extrema relevância a gente sair em defesa da Ceitec, ainda mais a gente que estuda complexidade, indústria, defende a ideia de nação, de desenvolvimento. Perfeito, eu acho que é uma lembrança muito importante, né? Eu, o Paulo, nosso querido Fausto Oliveira, que tem, né, o site Revolução Industrial Brasileira, quem puder sigam o canal, tem canal aqui no YouTube, tem o site, né, que é muito bom, ele traz um conteúdo que é fantástico para a gente acompanhar esse tema que escapa à grande imprensa. A grande imprensa depende, né, de setores que não querem fazer a indústria prosperar ou não tem interesse direto, né, em fazer a indústria prosperar, não nos termos que a gente coloca. Então, vale muito a pena reforçar esse projeto e essa lembrança ela é muito importante. Porque, para quem não conhece, né, a Ceitec, ela produz chips, né, não são potato chips, né, então não é batatinha, né, não é chip de batata, é chip realmente tecnológico que serve para rastrear uma série de atividades, desde boi, mas não apenas boi, né, mas serve para várias outras. Eles estão colocando até no chip, no pneu da Pirelli, eles estão fechando um contrato com a Pirelli. Esse contrato que é mundial agora, né? Interessante, né? Então, realmente, assim, faz parte de um projeto de desmonte, né? Esse desmonte, ele ocorre de uma maneira que é sutil, então não é fácil de captar o processo da maneira como ele ocorre, né? Veja a dificuldade que o Elias tem de retratar algo que está posto, né, Elias? Que a gente vê todo dia, tem notícias, como é que se organiza uma matriz intelectual para poder entender a dinâmica disso, que escapa às nossas categorias.
E, da mesma maneira, um país que tem uma doença holandesa tão agravada como a nossa, com uma perda de densidade industrial como a nossa, fica cada vez mais difícil, né, de você conseguir mostrar esses aspectos tão importantes, porque, em geral, o discurso é muito simples. É uma empresa que dá prejuízo. Né? E aí, quem, novamente, gente, puder ler esse livro, leiam esse livro. Todas as grandes empresas de sucesso aí, deram prejuízo. Perfeito. Quem fez o prefácio foi Paulo Gala. Não, foi a revisão técnica. Mas você escreveu no início lá. Dá a impressão que é o prefácio. Mas foi o Bresser, né? Então, posso fazer propaganda aí? Pode, claro. Pessoal, só queria fazer... São duas propagandas, né? O curso de Milagre da China que vai sair em breve aí, que é a 3ª turma, com o Vietnã. E o livro que estou lançando pela Boitempo, que deve ser nos próximos 3 meses aí, um livro meu e do Alberto Gabriele, com o economista italiano, que é a China e o socialismo do nosso tempo, a nova economia de projetamento como o estágio superior do socialismo de mercado. Então, acho que essa propaganda. E então, tem gente que está tendo dificuldade de comprar meu último livro pela Amazon, porque parece que esgotou na editora. Quem puder entrar em contato comigo direto, pode entrar pelo Twitter, pelo Face, ou pelo WhatsApp, que eu posso dar um jeito de enviar o livro para vocês, tá? O último livro, né? Ano que vem sai esse outro. Vocês falam de mim, mas o Elias solta um livro por ano, que eu tenho acompanhado faz uns 5 anos, que todo ano sai um livro. Bom, o cara estuda China, né? Se ele não fizesse isso, linha de produção, né? O pior é eu e você, né, Paulo? Que a gente fala de complexidade e fez o nosso livro na mão, quase, né? Mas eu queria, por fim, artesanal. Eu recebi várias críticas. Pô, vocês falam de complexidade e fazem o livro artesanal? O que é isso? Mas é para dar um toque gourmetizado, né, Paulo, ao nosso livro. Mas varanda gourmet. Eu queria, no fim, agora dar que eu não sei se já falaram, se já colocaram o que seria, né, a surpresa, mas já está acertado que esta quadrilha desenvolvimentista vai se reunir semanalmente. Nós ainda vamos divulgar um horário. Segundo o Samuel, é isso mesmo. Desculpa, não me confundo. Nós vamos nos reunir. Todos aqui são corruptos. Defende desenvolvimentismo. Não. Sejamos justos com ele. Não. Cara, vou falar de corrupção, posso? Não, pera aí, Elias. Deixa eu falar, pô. Pô, eu tô querendo trazer gente para assistir a gente, vocês ficam me interrompendo. Ó, uma vez por semana a gente vai se reunir, a gente vai fazer uma live para discutir temas de relevância. A gente teve aqui, chegamos a ter 830 pessoas assistindo, então é evidente, pessoal, quem está no chat, eu estou acompanhando, mas são muitos temas e a gente tem um mundo para analisar. Então, é evidente que muitos temas não são analisados, mas a ideia de a gente se reunir durante a semana é poder analisar essas questões que vão aparecendo, como reforma administrativa, política monetária, política fiscal, Brasil e também em outros países, de uma maneira um pouco mais calma, com mais tranquilidade. Então, essa é a surpresa, a sala de economia ocorrerá toda a semana. Então, por favor, né, a gente vai deixar o link aqui. Não em 2 horas. Não em 2 horas, será mais breve, né? Mas a gente vai também tentar deixar o link aqui para vocês da sala de economia, né, que o Paulo abriu e que a gente vai participar também lá diretamente. Por favor, participem, vai ser uma maneira bem mais próxima e direta de interação durante a semana e que também é um pouco menos cansativo do que se fazer uma live, né, de 2 horas. Aí eu estou vendo que muita gente gostou desse horário, às 18 horas, né, então a gente vai discutir para ver se essa é uma possibilidade. Cara, também. O meu voto é para fazer às 6 horas, porque eu almocei com calma hoje, eu nem lembrava que era almoçar no domingo com calma. Passa para 6 horas isso aí, pelo amor de Deus. E tem que ser às 18, porque às 16 tem jogo de futebol, aí o Elias não vem, né, porque se não jogar, ele não vem. Ou ele vai ter aquela participação meio absenteísta, assim, né, ele vai estar assistindo com a televisão jogo. Ligada. Então... Cara, o Coringão para mim é tudo, cara. Mas, Elias, fala aí o que você queria falar. Não, cara. Eu queria falar que o Coringão é tudo. Ele queria falar, não, cara, eu queria falar da corrupção. Fala da corrupção um pouquinho. Não, que eu tô aqui... Não, porque eu fui expulso da sala de casa. Só para vocês saberem o que eu tô aqui em casa.
O Mao Tse Tung dizia que na casa, numa das biografias dele, que existia a luta de classe na casa dele, entre o pai e a mãe. E ele acaba aqui perdendo para o lado da mãe, né? Aqui em casa tem a luta de classe, que sou eu e o Calil, né? Que é uma criança de 1 ano, e a minha companheira e a filha dela, né? Ou seja, só que nessa a gente perde, né, cara? Entendeu? Então, eu fui desalojado da sala, ou seja, fui confiscado da sala, então fica lá minha família na sala, e eu vim aqui parar no quarto, né, cara? Ou seja, a luta de classe tem tudo quanto é canto, pessoal, sabe? E aqui em casa não é diferente. Então, eu sou vítima... E ainda tem uma pitada de feminismo e machismo aí. Não, eu fui vítima, entre aspas, de uma luta, de uma correlação de forças que não foi favorável a mim, entendeu? Mas é evidente que é uma brincadeira que... Mas ficar na sala é melhor que aqui no quarto. É uma brincadeira porque a gente sabe que você está no escritório do Hedge Fund aí, tá? Não vem, não. Elias Capital. Consertar isso, não, porque não cola, Elias, não cola. Pessoal, obrigado pela... Porra, muito obrigado. Para eu terminar, como não podia deixar de ser, nós temos o nosso momento lírico, né? Então, eu trouxe aqui um trecho de um autor que ele é bastante controverso, eu sei que muita gente não gosta, mas eu acho que vale a pena citar, porque ele foi uma das vozes que defendeu Juscelino Kubitschek, lá em 1957, quando a inflação começou a incomodar, e aí ele escreveu um texto que tem a ver com o projeto de desenvolvimento que o JK trouxe, que, como sempre, né, pessoal, é o que a gente fala aqui, não tem nada perfeito. Ideal está no mundo das ideias. O mundo real é o mundo da imperfeição. Então, o que a gente tem que fazer é tentar minimizar os danos a quem tem menos e tentar fazer com que os ricos contribuam para melhorar a vida daqueles que estão embaixo, diminuindo, de preferência, a desigualdade para não causar as deformações sociais, né, as distorções de comportamento que é tão típico, né, que são tão típicas de sociedades muito desiguais. Mas aí o Nelson Rodrigues, reagindo então à crítica, né, ao gostei da escolha. Ele diz o seguinte: o título do texto é "Lançam a inflação na cara do Juscelino". Por que eu estou trazendo isso? Nós vamos ter a invasão agora de um bárbaro. Participação aqui, especial. É o Tomás. Daqui a pouco eu ponho ele aqui, ó. Bárbaro. Fala lá. Chegou no momento lírico aí, ó. Grande Tomás. E então ele diz o seguinte: bem no momento. É assim, aqui é domingo, né? Domingo é dessa forma. Olha o que diz o Nelson Rodrigues. Espera aí, Fidel. Deixa eu colocar aqui, porque senão não vai ser igual. Mas o Brasil estava de tanga, estava de folha de parreira, ou pior, com um barbante em cima do umbigo. Todo o Nordeste lambia rapadura. E vamos e venhamos. Para um povo que lambe rapadura, que sentido tem os artigos do professor Eugênio Goudin? Sempre existiram os Goudins e o povo sempre lambeu rapadura, ao passo que o Brasil só conheceu um Juscelino. Então, esse texto ele é importante porque muitas vezes, quando a gente começa a discutir qualquer plano de desenvolvimento, o primeiro bicho-papão que aparece é o da inflação, né? Então, a gente já viu, a economia está numa crise profunda, dezenas de milhões sem qualquer emprego, sem qualquer possibilidade de encontrar uma boa colocação, e o que a gente mais ouve na imprensa convencional é o medo da inflação. Mas eles vão além, não é só a inflação, é a hiperinflação, que no Brasil demorou décadas para ser desenvolvida, precisou de vários choques externos, precisou, né, ter um transtorno radical na organização produtiva mundial para ocorrer, mas parece que o Brasil vai cair no penhasco inflacionário com muita facilidade. Então, eu trouxe aqui para terminar isso, para a gente lembrar que desenvolvimento econômico tem a ver com melhorar a vida das pessoas, dando emprego de qualidade, dando sentido à vida delas, para que a gente aplaque a raiva que está tomando conta da nossa sociedade. As pessoas que estão assistindo aqui essa live estão também preocupadas com o que vai acontecer com elas, com seus filhos, com seus netos. A gente não está falando de 2021, a gente está falando de 2121. A gente está preocupado com o que vai acontecer com as gerações futuras. E se a gente se detiver pelo medo da inflação, que deve ser coordenada, que deve ser controlada, mas se isso barrar os nossos sonhos, aí sim a gente vai perder a máxima do Furtado,
que é dar à nossa população a capacidade de enriquecer o universo que a gerou. E isso a gente não pode perder jamais a esperança de fazer. Então, deixo aqui um grande abraço, um grande agradecimento ao Wallace, ao Paulo, ao Elias e a todos vocês que nos prestigiaram aqui nessa tarde. A gente vem com novidades sobre esse encontro semanal. Um grande abraço, gente. Fiquem muito bem. Um bom ano 2021 e vamos continuar lutando, porque essa luta será longa e não vai acabar fácil. Um abraço. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, gente.